Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à REC TV. Eu sou o Felipe. Eu sou o João. E hoje aqui nós estamos com uma pessoa muito especial, um amigo que eu fiz através do audiovisual, pai da Aurora e da Pérola, esposo da Jéssica, Murilo. Seja muito bem-vindo. Valeu, gente. Para mim é uma alegria estar aqui, uma honra mesmo. Acabei de descobrir que eu sou o primeiro entrevistado aqui, então mais honroso ainda. Quero agradecer o Felipe, o João, o Eric, que tá ali com a gente, por essa oportunidade aqui. E bora conversar. Bora conversar. Bom, Murilo, eu te conheci na Câmara, né? Foi. Ali através do marketing político, ali acompanhando vereadores. Mas eu creio que você não começou ali, né? Uhum. Conta um pouco pra gente quando foi seu primeiro contato ali com audiovisual, como que você começou, qual foi a vez que você falou assim, cara, eu quero trabalhar com isso aqui. Como você me apresentou, eu sou o esposo da Jéssica, né? Pai da Aurora, da Pérola de 60 dias, 2 meses. E eu comecei com a minha esposa. Minha esposa, ela é fotógrafa também de casamentos, a Jéssica. Ela que foi eu sensei, né? Vou falar assim, minha professora, que me ensinou tudo mesmo. E eu sou um fã dela, admirador do trabalho, desde quando eu conheci ela. Primeiro que eu ficava assim, ela trabalhava com fotografia de casamento, né? Eu trabalhava o mês inteiro, cara, pra mim poder... Na época eu ganhava 2 salários mínimos, né? Ela fazia um evento e ela ganhava 2 salários mínimos. Eu ficava assim... Ela dormia o mês inteiro, descansava. Trabalhava um final de semana, 2. Né? E aí eu sempre fui um admirador, assim, do que ela fazia. Da forma dela também de empreender, porque é um desafio também. Mas eu aprendi com ela. Ela tinha 2 câmeras. Na época ela tinha uma 6D. Ela fotografava o casamento com a 6D. Aquela ali, ó. Aquela ali é antigona. Aí ela tinha uma T3i, T3i, e ela me deu, ela falou, vai apertando os botões aí, põe no automático, e aí ela me deu, e eu ia pro trabalho, tinha a alcinha da Canon assim, colocava, ia fotografando, o povo até achava que eu era espião, alguma coisa no trânsito, fotografava motoqueiro, fotografava carro, placa de carro, aí na hora que eu ia, tava aquela iluminação zona forte, né, daquele sol 7 horas da manhã, na hora que eu voltava já tava um pôr do sol, aí eu tinha que aprender a mexer ali na exposição, regular no ISO, era um trem muito, assim, pra mim era tudo novo, mas foi aí que eu aprendi, foi na curiosidade, assim, de mexer. Primeiro eu deixei no automático, aí eu tirava umas fotos de umas plantinhas lá no escritório que eu trabalhava, e aí foi indo. Eu achava o máximo, né, as fotos horrorosas, assim, eu falava, nossa, essa foto que eu tirei, aí ela, tipo assim, nada a ver. Trem mó feio. E aí eu ia com ela nas produções, fazia os stories. Na época a gente fazia no Snapchat ainda. Que tinha Snapchat, assim, que tava em alta. Faz um pouquinho de tempo, né? Postava em Snapchat, postava... na época o Instagram tava começando com stories. Tinha status do WhatsApp, tava começando também. Aí fazia uma coisinha, um vídeo ou outro, editava ali. Mas era mais pra produzir o conteúdo dela do que pra fazer algo pra vender, assim. E aí eu fui gostando. Gostava também da ideia de não trabalhar tanto igual eu trabalhava no meio de semana, trabalhava mais final de semana. E aí eu comecei a trabalhar dobrado, né? Porque meio de semana eu trabalhava no escritório, final de semana eu trabalhava com ela. Levava pra Pirinópolis, fazia ensaio, casamento. E aí eu fui fazendo. Chegou um ponto que de tanto eu fazer, eu fui ficando bom, né? Repetindo assim as edições. E aí tinha a produção de ensaio, por exemplo, que a noiva pedia pra postar. Falei, nossa, eu gostei, posso postar? Eu falei, pode, tipo assim. Fiz um celular, se você quiser postar, não vai ser um vídeo oficial do ensaio dela, né? E aí foi pegando gosto, fui fazendo, aí eu fazia muita coisa de graça. No começo eu acho que é importante a gente, assim, se colocar nesse lugar da humildade também, né? De fazer coisa de graça, de investir, né? De graça, assim, você paga pra ir criar um portfólio, né? Criar um portfólio. Eu fiz pra barbearia de amigo meu, ia lá, tirava foto, fazia vídeo. Quanto que é? Eu falei, mano, vou cobrar nada não, vou vir só pra... fazer mesmo, você gostou, posta. Se quiser aí pagar um suco e se um quiser salgado. cortar meu cabelo e fazer minha barba pra fazer, vai ser legal. Mas era mais ou menos assim, no começo foi muito assim, como eu tinha meu trabalho, eu não dependia financeiramente daquilo, né? Aí eu ia vendo o que eu gostava, eu acho que isso é importante no começo também. Você vê as áreas que tem, porque no audiovisual, por exemplo, tem muita área, você pode trabalhar na política, você pode trabalhar com videoclipes, pode trabalhar com casamentos, pode trabalhar com moda, a gente ainda mais médico, né? Médico, hoje tem de tudo, cara. Hoje tem todas as áreas precisam, né?
Então eu meio que dei uma transicionada, assim, eu andei muito nas áreas, fiz videoclipe, fiz casamento, fiz política. Então eu pude ver muito, assim, do que é o mercado audiovisual. E aí no começo foi fazendo essas questões, assim, mais de graça, aprendendo, indo com um amigo para poder fazer uma iluminação ali, coisa que faz parte. Até hoje já tem 10 anos que a gente tá aí. Eu gosto muito, acho que é uma forma, assim, de expressar, mas a gente tem a oportunidade no audiovisual de expressar no nosso trabalho um pouquinho daquilo que a gente enxerga, né, do que a gente vê. Tem outras profissões que você não consegue. Minha mãe, por exemplo, ela é encarregada de grupo, ela trabalha lá no IML, então tem coisa que ela não consegue expressar o que ela é. Ela consegue expressar de outras formas, né? Às vezes não falar ali, né? Mas o audiovisual, ele dá essa oportunidade de ser, às vezes, uma foto, num vídeo, num áudio que você quer colocar, você expressar como você algo que é seu, né? É uma forma sua de enxergar mesmo. Eu acho isso muito massa, muito legal. E assim, Aurora, Pérola, você tá vivendo um novo tempo. É. Digamos assim. O que a Aurora e a Pérola ela acrescenta pra você? Eu sei que motivação é o primeiro ponto, porque agora você tem 2 crianças ali, fralda não é barato, então motivação você tem de sobra. Uhum. Mas eu vejo que você posta muito, né? Principalmente a Aurora, que já tá maiorzinha, e ela tem uma intimidade com a câmera ali, fora do comum. Ela é muito expressiva, ela é muito alegre. O que a Aurora e a Pérola ela acrescentou para você na sua forma de enxergar, de como que você produz a sua arte, porque você assina como arte, né, o seu portfólio. O que a Pérola e a Aurora, elas chegaram e falaram assim, mudou meu olhar? Eu acho que é mais uma questão, assim, de responsabilidade mesmo, não tem como. Quando você é pai, você olhar para seus filhos e não pensar, cara, eu sou responsável por isso aqui. Seja por uma descontração, um momento legal, mas também por ser uma referência, né? Então, para elas, eu acho que até essa conversa aqui, daqui uns dias, daqui 10 anos, 15 anos, elas vão estar escutando isso aqui, tá gravado. Então, eu sempre que eu faço, ou penso nelas, ou eu lembro muito da questão da responsabilidade, né? De transformar não só uma produção, mas em alguma expressão mesmo, para elas poderem ver, às vezes, uma forma que o pai delas enxerga, ou pensa sobre aquilo, ou faz. Eu por exemplo, tem gente que discorda, mas a Aurora já tem 3 anos, ela vai muito comigo no jogo, né? Mas tem gente que pensa que eu levo ela no jogo e é um ambiente, assim, meio hostil, se for ver. Tem gente que xinga o juiz, xinga o árbitro, xinga o jogador, joga cerveja pra cima. Principalmente se estiver passando por uma fase igual vocês muito estão mal, passando, igual tá agora. né? Eu queria deixar registrado aqui, o maior do Centro-Oeste segue o líder, estávamos na Copa no jogo de ontem. Pode mutar o microfone dele, viu, Eric? Mas eu cresci com meu avô, né? Meu avô me levava no estádio, então eu tenho uma memória afetiva. E o que eu tento transmitir pra ela é a mesma memória afetiva. Porque tem vezes que eu vou pro estádio, cara, eu não vou porque o Goiás tá jogando bem. O Goiás ficou muitos anos sem ganhar um título, tá aí. Nós fomos lá, perdemos de 4-0 pro Novo Horizontino, perdemos 3-0 pro Operário, e ela tava lá comendo amendoim, uma pipoca verde, fica com a língua verde, dorme no banco lá comigo, já pegou chuva, sol de 3 horas, 4 horas da tarde. Mas é uma memória, não tem... Pra mim, a riqueza, a minha goleada é ver ela brincando, por exemplo, com as filhas dos meus amigos. Essa memória que eu tenho do meu avô, quando ele me levava. Na época, o amendoim não vinha descascado, né? Tinha que descascar, quebrava o amendoim lá na hora. Tinha a casca vermelhinha dele que você ainda travava na garganta. Mas é a memória afetiva. Hoje o meu avô, quando ele vê a Pérola, a Aurora, quer dizer, ele se emociona também ao ver ela cantando uma musiquinha do Goiás, ou alguém vai brincar com ela. Ah, sou Vila Nova. Não, eu sou Goiás, fica brava. Então são memórias afetivas assim, que eu vejo primeiro como uma memória e também uma responsabilidade. Você levar algo que, pra mim, pra muita gente pode não fazer sentido. Um jogo de futebol, homem brigando por causa de bola, mas pra mim é uma memória de família. Então eu lembro do meu avô, eu lembro dos meus primos, eu lembro da gente... Eu tinha uma memória construí uma memória com meu primo, que era a gente ir embora do jogo, aí a gente tirava a camisa, colocava no vidro do carro, meu avô tinha um golzinho, aí nós subíamos assim, travava as camisas lá do lado de fora,
E aí o carrinho andando, a camisa mexendo, e nós ia atrás, assim, no porta-mala, que tinha um vidro, né? Tinha um negocinho, assim, do tampão, e nós ficávamos dando joia, assim, aí eu e meus primos. Quando o cara era do Goiás, ele sempre dava um joia. Quando era de outro time, já não dava, mas nós ficava lá. Ele deu tchau pra nós e tal. Então, tipo assim, são memórias de família. O meu primo, hoje eu vejo a Aurora, né? Com a camisa dela, a gente brincando. Isso, pra mim, não é o Goiás em si. O Goiás tá péssimo. Discordo de muitas coisas lá, mas pra mim é a memória. É o que fica, essa memória mesmo em família, a gente tá junto ali. A gente viveu um título do Goiás agora, do Goiano, né? Do Campeonato Goiano. Foi muito legal, porque ela dormiu lá, cara. Dormiu no estádio, aí acordou. E aí a gente tava sem banco pra sentar, tava lotado. Os caras, senta aqui, cara que eu nunca vi na minha vida. Senta aqui, pegou. Aí tinha um negócio assim do símbolo do Goiás, de papelão. Tinha 3 caras que eu nunca vi na minha vida segurando o papelão pra cima pra fazer sombra nela. Eu nunca vi os caras estavam fazendo sombra, banana. Então, assim, são memórias que pra mim, eu gosto muito, porque meu avô me ensinou, e que eu tento passar pra elas. A Pérola tá com 2 meses ainda, mas vai chegar a hora dela da gente conversar, brincar, aprender essas coisas. Mas o que eu cultivo, assim, é essas memórias de família, de estar junto. Eu tento gravar muita coisa, tem gente que é contra também, você gravar, postar. Ela tem Instagram desde o primeiro dia de vida dela, já criei um Instagram pra ela. A gente fala, nossa, mas vamos fazer... Ela já viralizou. Ela já tem um vídeo aí de 2.700.000. Aí tem gente que fala, não, mas vai fazer um clone dela, vai vender foto dela aí na internet. Eu falei, cara, mas o que eu posso fazer? Eu prefiro postar minhas fotos com ela e guardar essas memórias pra um dia ela ver o que a gente fez, do que eu tentar armazenar no meu iPhone aqui, que eu nem tenho armazenamento mais, pra mostrar só pra ela depois. Então, prefiro postar, prefiro criar isso junto e depois elas poderem enxergar isso, do que ficar só guardando, poupando, né, de acontecer alguma coisa. Cara, a gente tá com 20 anos, 30 anos, e a gente é clonado do WhatsApp, Instagram hackeado. Eu vou achar que isso não pode acontecer com minha filha? Lógico que pode. E a gente tem que... Eu acho assim, tem tipos de criações, né? Vai ter pai que não vai fazer isso, vai ter pai que vai fazer. Eu sou dos pais que faz, que vai lá, eu também vou ser. Grava, posta. E eu acho muito massa... A gente tem recurso, né? E depois você vê isso, cara. Você poder ver. Hoje ela tem uma facilidade de mexer com câmera, porque ela em casa é eu, fotógrafo, a minha esposa também é a Jéssica. Então tem câmera pra todo lado, tem celular gravando ela, e ela já acha o máximo, ela faz pose, ela grava, oi pessoal, tudo bem, pega o microfone. Então eu acho que isso é forma de criar mesmo. E eu acho muito legal, eu acho que isso só ajuda, no sentido assim, se ela estivesse aqui, ela estaria conversando com vocês de boa, ela não teria medo de olhar pra ali, pra uma câmera, pro microfone. Isso ajuda, cara, eu era um cara muito tímido, assim, de conversar. O que me fez muito bem foi a igreja também, né? Você vai pra igreja, você tem que falar, você tem que compartilhar, Basta dar uma oportunidade. Você treme tudo ali pra compartilhar um versículo, você chama Jesus de Genésio. E você vai perdendo a vergonha lá, né? Mas pra elas tem sido em casa, assim, também, com câmera, com foto, essas coisas. Show. E assim, nosso trabalho, o que é? A gente registra segundos, frações, fragmentos ali de tempos, que através da fotografia, através de um vídeo, ficam marcados eternamente, né? O João casou agora e... É mesmo? Faz 2 semanas. Como é que é o nome lá da costela perdida? Que Esther. Deus abençoe, Esther. Mandar um abraço aí pra Esther. E algo, né, primordial para ele na hora de fechar todo o casamento foi realmente o fotógrafo. Foi o filme ali do casamento dele. E eu acho que o que você tá fazendo com a Aurora, vai fazer com a Pérola, é nada mais, nada menos que isso, né? Deixar registrado pra eternidade, porque histórias precisam ser registradas e eternizadas. A gente crê nisso, né? Que existem, cara, quantas histórias de homens de Deus que a gente não sabe sobre eles. Exatamente. Porque às vezes as pessoas não registraram. Ou porque não tinha também recurso. Ou porque não tinha recurso. Então, hoje, você vê o Pelé, né? Ganhou 3 Copas do Mundo, tem vídeo preto e branco, um ou outro, um chapéu que ele deu no cara. Não tinha recurso igual hoje, né? Aí o povo fica achando que o Messi é melhor, não dá. Tô brincando. Mas polêmica, é um gênio, Deixa claro que é um gênio.
Mas assim, falta de recurso também, né? falta de recurso. E eu acho que a nossa profissão hoje coopera muito para isso. É, Né? Para a gente contar para as próximas gerações os grandes feitos que estão acontecendo hoje. exatamente. A vida da Aurora, a vida do seu Joaquim, que foi uma pessoa muito importante para o crescimento de um setor, Exatamente. para estruturar uma empresa familiar que hoje produz muito para o nosso país, para o nosso estado. Você falou um ponto muito legal, já até entrando dentro da sua fala. O João, ele escolheu ali o profissional da fotografia e eu quero falar desse ponto que eu acho muito legal. E é uma percepção que eu tenho do mercado hoje. Eu posso estar, pode ser só um ponto de vista meu, pode ser que não seja algo assim, mas eu trabalho com o Paulo, né? Paulo Borges Júnior, uma alegria trabalhar com ele, até mandar um abraço pra ele. E ele falou um negócio pra mim que eu falei, cara, é muito verdade isso. Eu já tava com essa percepção, mas ele falou, cara, você acredita que a noiva, hoje, quando ela vai fechar a data do casamento dela, ela se preocupa muito mais com a disponibilidade do fotógrafo que ela quer do que do celebrante. Ela nem pergunta pro celebrante se ele tem data, ela só fala a data pra ele. Se ele puder, tá, beleza. Se ele não puder, ela vai arrumar outra. Exatamente assim. Agora o fotógrafo não, se ele tem 2 sábados disponíveis, ela é capaz dela mudar a data. Eu fui meu casamento, eu casei dia 20 de janeiro. O fotógrafo nosso só tinha o dia 20 de janeiro. E a minha esposa, ela é fotógrafa, gostava muito do trabalho, e a primeira coisa que a gente fechou foi o fotógrafo. Então, hoje, existe no mercado do audiovisual essa valorização, vou chamar de valorização, assim, desse profissional, que é o cara que conta a história. Porque o celebrante, ele é um cara muito importante. É o cara que conduz aquele momento ali, você tá doido, né? A palavra, é o que dá ali a condução mesmo, né? Orienta todo o casamento. É um celebrante, mas ele nem é a peça principal no sentido de você ver uma data. Então, você vê a grandeza que tem um fotógrafo, um videomaker, um profissional da área, de contar essas histórias, né? Porque depois que passar esse momento, esse dia caro, né, João? Esse dia que a gente investe todo o suor, lágrima lá. Mas quem conta essa história tem sido valorizado, né? Eu falo no sentido da fotografia. E é algo que as pessoas, às vezes, passam desapercebido, né? Entre os fotógrafos, entre os videomakers aí da área. Mas que eu valorizo, minha esposa também é fotógrafa de casamento, eu valorizo muito, assim, quando a pessoa escolhe ela, por exemplo, eu falo, agradece aí, manda uma cerimonial indica, eu falo, agradece que a mulher tá trabalhando de graça pra você aí, te indicando, te valorizando, e as pessoas escolhendo também a sua forma de contar, né, as histórias. Eu acho que o audiovisual hoje, ele vive uma oportunidade mesmo, assim, pra qualquer pessoa. Pode ser um cara com celular, ele tá vivendo uma oportunidade. Hoje eu vi, hoje não, eu fui no casamento da minha prima, casou recentemente agora, no feriado. Ela contratou o Storymaker, cara, com celular. Eu não tinha noção do preço que é uma cobertura em tempo real de stories para casamento. Caro. Eu não vou falar o valor, mas enfim. Cara, é uma oportunidade do cara trabalhar e ganhar dinheiro com o celular. Ele não precisa ter um equipamento, um microfone, uma câmera para fazer um filme mesmo. Ele pode fazer, cara, com o celular tá ganhando bem próximo do cara que vai estar ali com 3 câmeras, com um investimento ali de 100 mil reais ali na mala dele. E é uma oportunidade, você vê, mudou muito, né? Na época minha que eu casei, em 2018, não tinha isso. Tinha foto e vídeo. Nem live, ninguém fazia live de casamento, era muito difícil. Hoje tem oportunidade. Aí você não fechou com a noiva. Beleza, você pode fazer os stories da cerimonialista, da decoração, do pessoal do buffet, tem para todo mundo, porque é um mercado que cresceu, não volta mais. Ou você se adapta a esse mercado de você produzir seu brand pessoal, de se mostrar, de estar ali, seu rosto, sua forma de fazer, ou senão você vai ser engolido pelo mercado, não tem como. É algo que não volta mais atrás. E eu vejo um tempo de oportunidade, assim, para quem aproveitar esse momento, quem quer também, né, trabalhar com isso, eu vejo uma grande oportunidade, assim. Só cortei sua fala para entrar nesse ponto. Não, mas é bem isso mesmo. Eu acho legal. E já que você tocou no assunto do Paulo Borges, cara, uma referência, né? Eu acompanho ele há um bom tempo e, assim, é de uma sabedoria que ele tem descomunal. É difícil você ver homens de Deus que consegue cortar a palavra ali, consegue trazer um entendimento
através revelação, né? Ele tem uma revelação do evangelho que ele é agraciado por causa disso. E eu queria que você contasse um pouco pra gente como que é conseguir unir o propósito de trabalhar com audiovisual e servir o reino, porque se o Paulo Borges não tivesse ali o Murilo para eternizar, para gravar esses vídeos, para mostrar com o seu olhar, de acordo com a sua arte, aqueles momentos, pessoas talvez não seriam alcançadas com a expressão que é hoje através do movimento que ele tem, através das palavras que ele traz, né? E queria que você contasse uma experiência pra gente aí, você viajou com ele, o mundo aí, e um pouco disso pra trazer pra quem tá nos assistindo essa questão de que nós conseguimos servir o rei e o reino através da nossa máquina. Eu chamei de PJ, né, carinhosamente. O PJ é um amigo acima de tudo, assim, ele é um grande amigo mesmo. Claro que é um cara fora da curva, né? Um cabeção mesmo, um cara, sabedoria, assim, diferente. Eu tenho ele como mestre também, um grande amigo. E, cara, eu acho que se não fosse eu, poderia ser o Felipe, poderia ser o João, poderia ser o Eric junto com ele, que seria incrível como é. Eu falo assim, o material dele. Eu acho que a gente eu tenho o privilégio de estar lá do lado dele e a gente tá caminhando, produzindo junto. Assim como também tem outras pessoas também que tá lá, o Pedro trabalha com a gente, o Matheus, o Dani, que também faz parte de todo o movimento. Vitória, Paola, enfim, a galera por trás, que a gente, às vezes ninguém nem sabe, né? Às vezes vê eu ali, ou ele cita, né? O Murilão tá aqui, tá tirando uma foto, fazendo isso. Mas para mim é um privilégio mesmo, assim, um cara que eu assim, recebo muito dos frutos daquilo que ele cultivou há 30 anos atrás. Fui com ele pro Japão, por exemplo. Cara, a gente ficou em casa de amigos dele, pessoas que já conhecem ele há muitos anos, e eu simplesmente desfruto do que ele plantou. Então, para mim, assim, eu sou agraciado mesmo, privilegiado de ter como amigo. Ontem era 10 horas da noite, estava na casa dele levando uma caixa de som que eu peguei emprestado, nós é amigo mesmo. E aí entrei lá, a porta estava aberta, eu já entro no condomínio onde ele mora, já tem a senha lá, só passa, entro na porta, na casa dele, nem estava lá, entrei, deixei a caixa lá. Então é uma amizade, assim, que pra mim, mais do que ele ser um pastor, mais do que ele ser um mestre mesmo, um cara que pastoreia outros pastores, uma orientação, assim, uma voz pro Brasil, pro mundo, né? Ele é um grande amigo, um cara que eu tenho, assim, privilégio mesmo de ouvir, de caminhar, de comer um queijo, de sentar na mesa, de ouvir, às vezes, as dores do coração dele também, né? Que poucas pessoas, às vezes, têm esse privilégio também de estar ali. E a amizade, ela proporciona isso, né? Quando você tá perto da pessoa, você consegue ouvir, às vezes, o que ninguém vai ouvir, né? Igual o João ali, que deitou no peito de Jesus. Então, coisas que eles viveram que é a amizade, é a relação, né? Eu tive a alegria de conhecer o PJ em 2000 e... Foi na pandemia, sabe? Foi assim, eu conheci o Matheus primeiro. O Matheus trabalha com o PJ, ele é pastor também. É um irmão, um amigão. O Matheus, eu tinha uma produtora também, chamava o iBox. E aí eu tinha um podcast lá, igual a gente tá fazendo aqui agora, que chamava Eureka. Que a ideia era levar pessoas que falassem sobre viradas de chave, mudança de mentalidade, por isso que era Eureka, né? E aí eu levei o Matheus, falei, cara, não conheço o Paulo Júnior, vai ser muita tietagem eu tentar chamar o Paulo Júnior aqui. Eu conheci o Matheus, era da minha idade, não era um cara assim, nos holofotes, assim, por mais que ele seja um cara muito conhecido no meio também. Ele até já foi no Desuscope, no podcast. E aí eu chamei o Matheus, falei, vou chamar o Matheus que eu acho que vai ser mais acessível a agenda dele. Aí o Matheus foi, nesse dia a gente conversou assim por umas 2 horas e a gente desceu depois, tomou um café, ficamos na parte da manhã inteira. E a gente abriu o coração um pro outro, foi muito legal. A gente fez uma amizade ali. E aí depois que eu fui conhecendo os outros amigos, né? Por mais que eu já tinha conhecido o PJ, assim, não tinha tanta proximidade. Aí eu conheci o Dani, que também trabalha no Mesa Preparada. E aí a gente começou um projeto chamado Casa das Estações.
E é na casa do PJ em Brasília. E a gente fica 3 dias lá e a gente intensificou. E aí, quando eu fui pra lá, na Casa das Estações, 1 mês depois, ele falou, você pode ir com a gente pro Japão. Eu falei, mano, eu nunca saí de Goiânia, no máximo que eu vou é Aparecida. Eles chamaram pra ir no Japão, aí eu fiquei assim, cara, que loucura. E acabou que deu certo, foi uma loucura, assim, eu falo loucura, mas foi fé de crer, de querer estar junto também. E aí, de lá pra cá, a gente tem construído uma relação, uma amizade. Claro que tem um trabalho também, a gente faz muita coisa legal. Mas mais do que o trabalho que a gente executa, que a gente faz lá, o que eu mais valorizo é a relação, é a oportunidade de chamar de amigo mesmo, de poder ligar. Agora eu não vou fazer esse teste aqui, mas é um grande amigo, é uma pessoa assim que eu sou privilegiado mesmo de ter. Assim como se ele estivesse aqui falando da gente, dos amigos também, ele falaria a mesma coisa. E eu creio muito nisso, no poder da relação, sabe? A relação de verdade, eu tenho... com ele, se eu fosse falar assim, o que você viveu de legal? Acho que o que eu mais vivo de legal com ele é aprender a valorizar as relações. Eu acho que eu nunca vivi as amizades, eu tenho amigos de muitos anos, eu tenho amigos de 20 anos. Ontem eu estava assistindo o jogo do Brasil com um irmão para mim, que é o Lucas, que eu tenho amizade de 20 anos com ele, mas que eu tenho amigos de 1 ano, que eu aprendi a valorizar e a intensificar a relação por conta dessa caminhada com o PJ. Porque a relação é o que te salva de você viver para você mesmo, seus egos, a sua vaidade. E o amigo é aquilo que Jesus também valorizava, né? Os discípulos eram os amigos de Jesus, o Lázaro, enfim. Então, eu creio muito no poder da relação, daquilo que às vezes você não vai conversar com a sua esposa, com a Esther, você vai conversar com seus amigos, você vai chorar com seus amigos, você vai viver isso com eles. E que se fosse, assim, de tantas coisas legais que eu já vivi, já fui pra 16 países com o PJ. Vamos agora pra África pela primeira vez. Eu só um parênteses. Você que tem o sonho de viver do audiovisual, é isso que ele proporciona. É isso mesmo. Né? Não saiu de Goiânia, viajou 16 países, servindo o reino e produzindo. Então, acredite que o senhor tem um propósito para você através da sua câmera. É isso aí. É uma oportunidade, né? Acho que isso pode ser vivido também em outras áreas. Tem videomakers aí, por exemplo, que é videomaker do Kaká, do Neymar. Tanto que esses caras viajam, imagina. Teve um agora do Toguro que postou, contrato videomaker pra viajar comigo, com o meu que eu como, não sei o que, salário tal. Falei, cara, é uma oportunidade, né, pro cara do audiovisual. Não só pra... É porque, assim, a gente tá falando sobre essa questão de servir o reino, né? Mas eu acredito que tem como eu servir o reino lá com o Toguro também. Lá com o Neymar, lá com... Porque eu não separo essas coisas. Eu acho que a gente vive num outro ambiente. Sim, a igreja tá... É diferente o nicho igreja do nicho política. Eu entendo. Ok. Mas eu não posso separar o que eu sou, as minhas virtudes, aquilo que eu carrego, independente do lugar que eu esteja. Se eu tiver... Porque a igreja é Cristo em nós, né? Não tem como eu chegar lá no Toguro e deixar de expressar o que eu sou. Então, tem um amigo meu, Bruno, que ele dá o exemplo do café. O café, se você passar ele numa montanha, você pegar, levar o café, um filtro, coador, uma água, jogar no café, ele vai ter cheiro de café, vai ser café em cima da montanha, naquela temperatura, naquela pressão, naquele clima. E se for 3 horas da manhã, se for 10 da manhã, se for meia-noite, meio-dia, o café é café. E a gente é da mesma forma. Então, assim, eu até vi um vídeo esses dias que apareceu assim, você que é videomaker, cristão, eu tenho uma mentoria específica pra você. Eu fico assim, cara, você tem que ter uma mentoria pra videomaker, não é pra videomaker cristão. Porque o seu trabalho, a sua expressão, o que você não tem, pelo menos é uma forma de pensar, você não tem que separar, cara. E é uma coisa que eu até aprendo, eu vou falar assim, posso estar sendo até herege aqui em falar um trem desse, mas eu aprendo muito, cara, com as pessoas que não são da igreja. Pessoa que produz documentário. Tava vendo agora a Joana, ela é a produtora de vídeo do Luan Santana, ela faz as produções. O Flauzilino, que é um cara que todo mundo conhece aí, ainda mais do nicho assim, de igreja e tal, um cara que produziu Morada, Brunão, Alessandro.
E ele falou da Joana. Ele tava no Hub Podcast, ele falou da Joana e eu comecei a acompanhar, assim, ver um pouco. Ela não é de produzir muito ela mesma, o brand pessoal dela. Mas, cara, eu aprendo muito com as pessoas que não são da igreja, vou falar assim, né? Às vezes até são, a gente não sabe, né? Se frequenta, enfim. Mas eu fico também pensando na pessoa ouvindo a gente falar isso aqui. Ah, você, fotógrafo cristão. Mano, como assim? Eu sou fotógrafo, só não sou cristão. Você tá me tirando? Tipo assim. Cara, porque você não quer meu dinheiro? Tipo assim, você não quer que eu esteja junto nessa mesa? Então, acho que a gente perde em ficar, tipo, querendo. Ah, só pra quem é cristão e tal. Eu acho que também que a pessoa que não é, uma oportunidade dela tá na mesa ali conhecendo os irmãos dela, né? Que é tudo filho do mesmo pai mesmo. Então, cara, a oportunidade de você conhecer seus irmãos, sua família. Esse é o poder da mesa, né? É. Ô Murilo, porque Jesus, ele prezava pela mesa pelo motivo de, na mesa eu não tô vendo seus pés. Não tô vendo seu pé sujo, não tô vendo seu chulé, Exatamente. sua meia rasgada, eu tô vendo o olho do Murilo. Exatamente. Então, é essa a mesa preparada que Jesus tem pra nós, né? Exatamente. Esse é o banquete. Então, além dele não ver o erro do Murilo, É a mesa ver dos o iguais, olho, né? a gente ainda partilha do pão, a gente ainda bebe do mesmo cálice e tem os nutrientes dos mesmos alimentos. Essa questão da mesa é tão forte que eu trabalho no Mesa Preparada, né? Um movimento que eu faço parte. E eu antes da gente caminhar junto, eu não percebia o quanto Jesus era um cara que proporcionava mesa em todos os lugares que ele estava. Por mais que possa parecer que não, mas todo compartilhamento de Jesus é uma mesa. Ele partiu o pão, ele chamava as pessoas para estar perto. Tinha lugar que a gente chama, por exemplo, de sermão do monte, né? Mas que na verdade é uma conversa, ele até sentou para conversar. Então era mesas, mesa de conversa, mesa de compartilhar mesmo o pão. Compartilhava com 2, com 1, com 3, com 12. Com a multidão. Então assim, você vê, quando os discípulos não entenderam a cruz lá no caminho de Emaús, ele proporcionou uma mesa para eles no caminho, pegou o pão de pensão, partiu para eles poderem entender o que ele estava falando, e é ali que eles entenderam. E Jesus não voltou para a cruz para eles entenderem de novo. Então, peraí, eu vou voltar lá para vocês entenderem. Vocês não entenderam, agora vocês vão entender. Não, ele voltou para a mesa. Ele ficou 50 dias aqui, né? Repetindo a mesa. Foi encontrar com os discípulos, partiu o pão. Então, assim, a mesa, ela tem esse poder, né? De compartilhar, acho que de tudo. Compartilhar o coração mesmo, né? De falar das dores, não só dos desafios, né? A gente vive isso também muito. É uma questão que eu trago assim pra minha vivência, que desafio o João tem. O João casou agora. Então o João tem um desafio de proporcionar uma vida pra Esther lá, que ele tá enrolado. Isso é desafio. Mas a dor é diferente. A dor não é, eu tô com a dor de ter que trocar de carro. Não, isso é um desafio. Eu tô com a dor, tô com um iPhone 14, quero comprar um 17. Minha tá doendo. Não dói. Dói é um abandono, uma solidão, uma traição, uma rejeição. Isso aí é dor. Isso aí é, cara, me sentir traído pelo meu amigo, pelos meus amigos, pelo meu irmão. Então, na mesa, eu acho que a mesa, ela é esse hospital, assim, da cura da dor, né? Essa terapia. Eu faço terapia também. Nada mais é do que uma mesa. A Ana, que é a minha terapeuta, a gente conversa, cara, é mesa. É compartilhar. Não tem nada, tipo assim, muito fora do normal do que uma mesa de conversa. Então, acho que a mesa é esse lugar da cura da dor mesmo, não só do desafio, assim, meu desafio financeiro. Nossa, meu desafio, enfim. Eu acho que a mesa é esse lugar de cura das dores mesmo, com os amigos, com quem Deus tem te colocado, né? Não é nem só amigos, né? Às vezes pode ser uma pessoa que você conheceu no dia. Você vê Jesus ele fazendo isso sem interesse, né? Com pessoas que ele não tinha uma intimidade e ele abriu o coração, ele acessava o coração das pessoas também, né? Então eu vejo muito isso na mesa. E também é uma oportunidade da gente ser né? Ser inteiro, né? Você vê Jesus, cara, ele é uma inspiração, minha maior inspiração nesse sentido. E ele foi com a mulher samaritana, que ele tinha acabado de conhecer, ele foi inteiro com ela, assim como ele é inteiro com Lázaro, com a Marta, com a Maria. Eu vejo isso, vou dar um exemplo aqui pra exemplificar o que eu tô falando.
O PJ, que é esse amigo, né? O Paulo, ele, cara, ele compartilha muito, ele fala bastante. Ele gosta de falar, de estar ensinando. Se ele tivesse aqui, ele estaria falando, explicando por que que isso aqui é vermelho, por que que tem isso aqui. Ele fala por que que é direcional, ele gosta de estudar. E é um cara que fala muito bem. E pode ser que o João e o Felipe nem esteja me dando tanta atenção, ou dando tanta atenção assim para o que ele está falando, que ele vai continuar entregando. Pode ser para o microfone. Ele pode falar aqui para o microfone, mas isso não fala sobre o João ou sobre o Felipe. Fala sobre o Paulo. Ele continua entregando. Porque ele é inteiro, independente se você tem um interesse em ouvir ou não. E isso eu acho legal também. Você vê... acabei de conhecer o João aqui agora. Mas eu posso ser... Eu tenho que ser inteiro com o João que eu conheci agora ou com o Felipe que eu conheci há muitos anos. E isso vai falar muito mais sobre o Murilo do que sobre o João. Se o João não quiser me ouvir, por exemplo. E isso é algo que a gente tem que externalizar também, né? Tem que aprender a ser assim, né? Ser inteiro, não poupar, não agir por interesse ou por necessidade, né? Mas ser aquilo que é da sua essência mesmo, aquilo que é seu, né? Cara, eu tô falando aqui, se pro João não é interessante, não é legal, beleza. Tô compartilhando o que é eu, o que é meu coração, o que é daquilo que eu acredito. Ah, o João não gostou, então, beleza. A parede gostou, às vezes, o ar-condicionado aqui tá ouvindo aí, Mas tá você foi achando você, legal. né? Mas você é conseguiu você. ser verdadeiro. É o inteiro, né? É entregar aquilo que é o que você tá carregando, né? Assim como o João também, pra mim, seria um privilégio o João entregar tudo o que ele é pra mim enriquecer, né? Que às vezes a gente aprende, tem uma frase muito legal de uma camisa que a gente produziu, que é qual pobreza a sua riqueza supre. Então, às vezes, pode ser que no João tenha uma riqueza que supre a minha pobreza e a minha riqueza vai suprir a pobreza dele também. E a gente não tá falando sobre dinheiro, né? Falando sobre aquilo que você carrega mesmo, né? Tem coisas que é na mesa, no contato, é na relação que a gente vai descobrindo esses tesouros, né? Em vaso de barro, né? Que a Bíblia fala, né? Então, existe um poder que só na vivência da mesa ali que você vai experimentar com seus amigos, com sua esposa, com sua mãe, seu pai. Eu acho esse nome muito legal, né? Tipo assim, mesa. Pra mim tem um significado muito forte. Quando você começou a falar, eu já falei, cara, preciso falar disso aqui, compartilhar isso. E quando você falou que você se entrega o que você tem, é perceptível o que você compartilha nas redes sociais, né? Eu vejo que você é muito intenso aquilo que você se propõe a fazer. Então, você começou a correr, cara, tô correndo 5 da manhã, 3, 5, 10 km, não, agora vou pedalar. Então, vou me propor esse desafio. E eu acho que hoje a gente vive uma geração que as pessoas não têm essa entrega, né? As pessoas acham que elas guardam para elas mesmas, né? Eu não sei se é um pouco de Acomodação. São muito acomodados. o porquê, mas essa entrega, ela é muito importante em todas as áreas e é algo que você consegue compartilhar muito, né? E algumas vezes eu te falei, cara, você é muito rico com a relação, o tipo de relação que você tem, quão intenso você é, e isso trazendo para o nosso trabalho, você acha que você conseguiu acessar lugares por causa dessa entrega, por causa dessa verdade, através do que você mostra, do que você vive e do que você consegue trazer para porque hoje você é um documentarista, né? Você documenta o que está acontecendo. Uhum. E através dessa entrega real de, pô, eu tô aqui na mesa preparada, eu entendo o que eles são, o que eles fazem, qual que é a linguagem que eles querem passar, qual é a mensagem. E por causa de você viver isso intensamente, você acha que te ajudou a ter os resultados que você tem, a produzir os materiais que você produz? Com certeza. Esse povo vai até achar que eu sou famoso. Gente, eu não sou famoso, não. Tem 4 mil seguidores só no Instagram. É o Felipe que acompanha muito lá. Mas, com certeza, eu acho que a intensidade, essa integridade, né, de você viver de verdade, ela é um desafio também. Tem dia que você não vai... Tem dia que você não tá assim, uau, né?
O PJ também tem uma música dos 3 palavrinhas que fala Deus é amor, sabe? Aí tem o tra lá 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 lá. Ele fala que o tra é o dia que você acorda assim, tra, bora. Cadê o leão que eu vou matar ele no tapa? Mas tem mais lá 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 do que tra. Então a música fala tra lá 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 lá, tipo assim, é um tra pra 8 lá. Então tem dia que você acorda lá. Vão pra 10, mais ou menos carregado. Então tem dias assim que é mais lá do que tra, né? Então, né, todo dia que você acorda naquela animação, naquela inspiração, naquele negócio. Mas é o desafio, né? Você viver essa intensidade, integridade. E com certeza, eu acho que na relação tem muito do que você entrega. Pode ser o Felipe, pode ser o João, pode ser o Eric. E eu acho que quando você se entrega, no sentido assim, de tudo que você tem, pode ser que não seja o melhor que aquela pessoa queria. Pode ser que não supra a expectativa que ela pensou. Mas existe um poder nisso. Às vezes a pessoa fica, cara, o Eric entregou tudo com o que ele tinha. E eu vou valorizar esse cara. Eu vou levar ele, vai caminhar comigo. Um dia ele vai ficar bom ainda, mas por enquanto eu valorizo a entrega dele, o que ele é, o esforço. Então eu acredito muito nisso. E com certeza eu acho que a gente vive oportunidades na nossa vida, por mais que a gente não tenha nem a competência necessária para viver, mas muito do fruto da intensidade, da integralidade daquilo que a gente consegue mostrar, criar, fazer, ser também. Então, e eu acho que na nossa geração, eu falo por mim, né? Eu sou de 97, né? Eu acho que eu sou milênio, né? Vou ver os nomes lá das gerações. Eu acho que a nossa geração tem uma dificuldade de ser constante, né? De começar uma coisa e continuar, seja um casamento, seja um namoro, seja uma academia, seja um trabalho, né? Você vê muito aí das estatísticas falando sobre isso. Então, acho que é um desafio. É um desafio para mim também, ser constante. Tô em um casamento de 8 anos, o João começou agora, né? Mas um relacionamento de 10 anos com a minha esposa, né? Então, é um desafio também, continuar, ser constante, independente se... só no audiovisual, não tô só trazendo para essa área. Eu acho que é um desafio da vida, né? De ser constante, permanecer, de ser intenso, de continuar, de ser disciplina. Cara, é difícil, mas é um desafio. E eu acredito, sim, que a gente vive muita coisa na vida, acessa lugares, igual você falou, por conta da nossa entrega. Que, como eu disse, pode ser que não seja a melhor. Pode ser que eu não seja o melhor da área. Eu mesmo, eu vejo muito cara bom. Aqui em Goiânia mesmo, eu tenho a alegria de ter muitos amigos que os caras são assim, cabeção, muito bom. Até citar aqui o Guilherme, que você conhece, o Cabral, o Tom. Estou conversando com os dois. Não, tem que vir aqui. Tem que vir, fala aí pra Tem que ele, vir, manda cara. recado, Se você fala. não vir aqui, vai desonrar a nossa relação. São caras, assim, incríveis. Faz cinema. O Miguel também, um amigo muito bom. O Jonas. O Jonas, conheço. O Jonas já fez transmissão de campeonato de futebol. Um cara, assim, incrível. Às vezes não é muito de fazer seu branding pessoal, de postar ali o que faz, mas são pessoas muito humildes. E são pessoas que, cara, você vai ver o que o cara consegue entregar, consegue fazer. Em Goiânia a gente tem muita riqueza aqui. Tem um cara, o Alexandre, daquele Dia Filmes. Cara, ele é muito bom. Você vê os vídeos dele, ele fez vídeo de basquete já. É porque eu gosto de ver e tudo. Cara, muito bom. Padrão, assim, NBA mesmo, Estados Unidos. Ele faz uns vídeos de casamento que teve um que eu vi dele. Eu vejo um monte, minha esposa, como ela tá na área, né? Cara, ele pegou um áudiozinho, tipo assim... É só isso, tipo um coração quando para de bater, que fica... Ele fez um vídeo de 1 minuto, um teaser de um casamento, só com esse... Começou a pôr as cenas. Cara, eu acho isso muito massa, porque é muito fora do normal também, né? Tipo, o cara podia pegar uma música lá de casamento, romântico, colocar a cena, que negócio legal. Que é legal também, mas... É um cara que cria, cara, a partir de um barulho de um coração, de um efeito sonoro. Eu acho isso muito massa. E aqui em Goiânia a gente tem muito cara bom. Eu tenho a alegria de ter muitos amigos bons, assim. E eu também, eu pensei neles porque eu pensando assim, são pessoas muito melhores que eu. Eu tô fechando agora um documentário que a gente vai fazer de uma empresa de 10 anos da empresa. E aí a empresa precisa de fazer algumas coisas que eu não faço. A primeira coisa que eu falo, cara, ainda bem que eu tenho uns amigos que é melhor que eu. Eu posso mandar uma mensagem e falar, mano, eu preciso que você faça essa parte que você faz. O cara fala, não, eu faço. Não, que bom que eu posso fazer o que eu já sei fazer,
que eu vou fazer aqui tranquilo, não vou ficar preocupado. Cara, e o motion? Como é que eu vou fazer o motion? Ah, vou ter que falar com o Tom, vou ter que falar com o Guilherme, com o Miguel. Mas, assim, a alegria de ter esses caras também que são melhores, que são bons, são intensos também naquilo que eles fazem. Aqui em Goiânia eu vejo que é um mercado, eu não sei se é só em Goiânia, né, mas em Goiânia e no Sul eu vejo muito cara bom. Assim, o Sul é porque tem mais cinema lá também, tem essa área do cinema, tem muito cara bom. Tem o Johnny Su, que é um cara que eu acompanhei desde quando ele fazia vídeos assim com Canon, ele tinha uma Canonzinha mais simples, mas ele é um cara muito bom que entregava com equipamento limitado, vou falar assim, mas que você vê a produção dos caras são nível cinema mesmo, muito, muito bom de você ver. E é o que eu falei, eu acho que tem muita coisa que a gente vai viver, não por conta da competência, mas por conta da integridade de entregar assim, cara, estou entregando tudo que eu tenho. Pode ser que não seja o melhor, pode, mas é o todo, né? É o inteiro ali que ele tá sendo. E eu admiro muito isso. É o que eu tento fazer também. Tem coisa que eu não domino, mas que eu entrego o que eu tenho, e é isso aí, vou melhorar, vou ter equipamentos melhores depois também, que não vou me limitar a entregar, mas com o que eu tenho na mão é o que eu vou fazer. Acho que também tem muito disso, né? Tem gente que pergunta, mas que hora que é a hora certa de trocar uma câmera? Que horas que você... Cara, eu acho que é a hora que você sente que você tá entregando tudo e que você tá limitado. Aquele equipamento. Porque tem coisa também que tem gente que vai lá comprar, eu já vi muito isso, gente que tem dinheiro, o cara vai, na época das Black Magic, né, de fazer live e tal, o cara vai, tem uma Black Magic 8K, 6K, aí beleza, o cara faz vídeo em 1080, fala, mano, pra que você fez um render em 1080, pra que você vai ter uma... Então, eu enxergo muito isso, tipo assim, entrega tudo que você tem, com o equipamento que você tem na mão. E quando você se sentir limitado, aí você troca, aí você tenta investir no melhor. Mas eu acho que o mais importante de tudo é você entregar tudo que você tem. Cara, vou pôr minha cor que eu gosto, vou pôr esses efeitos aqui que eu aprendi, essa trilha aqui que eu salvei de um vídeo, de um filme que eu vi, que eu achei legal. Então eu penso muito nisso. E eu acredito que a gente vivendo essa intensidade, a gente vai acessar lugares sim, vai viver coisas que a gente nunca imaginou. Eu já vivi muita coisa legal, muito por conta da profissão que eu tô, mas também de fruto daquilo que a gente vai construindo, né, das relações. Como eu disse, viajei pro Japão com o PJ, já fomos para Portugal, Suíça, Inglaterra. Tive agora com a Carol Basso e o Ângelo Basso, são dois pastores também lá de Montemor, uma cidadezinha pequena em São Paulo. Não tão pequena assim, mas não é grande igual São Paulo. Mas a gente teve a alegria de fazer um documentário lá primeiro, um dos primeiros documentários que eu fiz. Não ficou num tempo tão grande assim, né? Ele tem 14 minutos, é sobre C.S. Lewis. Eu acredito que hoje no YouTube é um dos vídeos com mais visualização sobre C.S. Lewis em português, porque também ele não é brasileiro, né? É um cara europeu, que vale muito a pena ver. A Carol, ela é uma amante de C.S. Lewis. Mas eu acessei esses lugares, assim, fruto daquilo que a gente vai entregando, mas fruto das relações também que a gente vai construindo. E entregando, às vezes tem gente que pensa, cara, mas o cara tava lá produzindo isso com o quê? Com a Black Magic, com a Ursa, com a Red? Cara, entregando com a minha 7.3, com a FX30. É o que eu tinha, cinquentinha, uma 16, uma coisa que é o que eu tenho na mão, é o que eu tenho para poder criar, é o que eu tenho para poder... Tem muita gente que fala do budget, né? Do recurso. Tem serviço que você não tem. Tem trabalho que você não tem recurso. Você vai ter o que você... Trabalhar com o que você tem. Você não vai ter iluminação. Você vai estar num lugar que não pode levantar um drone. Você vai ter que pegar no Envato lá, comprar uma imagem. Mas tem que aprender a lidar com os recursos que você tem, entregar o melhor. Eu sou um privilegiado, assim. Eu vivi muita coisa legal. Já gravei Marília Mendonça. Nossa... de música, o Guilherme, Fred Fabrício, lugares que já entrei em campo de futebol, Serra Dourada, Serrinha, que é o maior palco, né, do estado de Goiás. Já gravei jogador, já no meu time do Goiás, já produzi pro Goiás. Então, tipo assim, são acessos que a gente tem. Eu não creio que eu sou o melhor de Goiânia, no sentido. Mas eu acessei, não é por competência.
é por aquilo que eu tenho entregado, as pessoas têm gostado. Então, assim, tem muita gente mais competente, melhor, eu acredito nisso, mas que eu tenho vivido isso fruto daquilo que eu tenho entregado, das amizades, das relações, da integridade, você entregar tudo com o recurso que você tem. Pode ser que você não tenha a melhor câmera também, mas eu creio muito nisso. E eu creio sim que a gente acessa esses lugares e que tem lugar que você nunca pensou que você vai pisar E o audiovisual te proporciona. que você vai chegar lá. Tem um lugar que eu pisei recentemente, que foi a gente estava contando a história do John Wesley. Vai sair ainda, a gente gravou também um documentário junto com a Carol e com o Ângelo. A gente gravou C.S. Lewis, George Miller, que tem dos orfanatos, uma história muito legal. E a gente gravou também do John Wesley. Na verdade, a gente gravou de País de Gales, só que a gente foi no John Wesley. E aí a gente foi lá no quarto dele, né, onde ele fazia as orações, tinha um afundado assim e tal. E é lugares que eu já ouvi falar, né? Você vê a gente falando, John Wesley. Lendo livro. Aí você escuta, País de Gales, avivamento. Cara, você escuta, eu nunca pensei. Juro pra vocês que eu nunca pensei em ir lá, em estar lá. No C.S. Lewis, é um cara que eu já ouvi falar sobre as Crônicas de Nárnia. Cara, mas eu fui no Magdalen College, né? Que é o college que ele foi professor. A gente filmou tudo lá. Fiquei, cara, o C.S. Lewis morava ali. Não é idolatria nesse sentido, mas você pensa, cara, nunca pensei em pisar aqui. Olha que massa. Tem lugares assim que a gente chega que você fica, cara, será que é de verdade mesmo? Será que eu Tô sonhando. Será que tá nesse lugar aqui mesmo? Então tem coisa que é muito legal. E eu acho que tem a questão da oportunidade. Eu acho que o audiovisual, ele tem vivido isso, proporcionado a essas pessoas esses acessos, né? Esses lugares. Mas também é fruto daquilo que a pessoa tem produzido, né? Eu creio muito, pode ser que tem gente que não creia, que é Deus, velho. Que Deus te proporciona lugares, pessoas, acessos. Favor. Tem gente que vai achar que não, que é muito daquilo que eu faço mesmo, que é bom e tal. Eu reconheço que tudo vem dele. É um presente, eu estar lá, e, enfim, é uma forma minha de pensar, de crer. Mas tem hora que eu fico assim, caraca, tô aqui mesmo. É real isso aqui. E é muito massa, né? Você viver isso. A minha esposa fez um casamento do Guilherme, né? Lá em Trancoso. Guilherme que vai vir aqui. Se Deus quiser, vai vir. E a gente vive tanta coisa legal. Você vê a gente viajando pra poder fotografar. Cara, minha mãe nunca foi na praia. Minha mãe nunca viajou pra ver o mar. Até quero levar ela, até quero proporcionar essa vivência nossa lá. Mas minha mãe nunca foi. E eu vou com a minha esposa. A gente vai pra trabalhar, a gente fotografa, a gente trabalha, a gente recebe pra estar ali, cara. Tem hora que eu fico assim, cara, é muito privilégio. É muita coisa legal que a gente vive. Muito também do lugar que a gente trabalha, né? No caso com audiovisual. Que a gente, ao mesmo tempo que você tá com um governador, você pode estar gravando com um governador, você pode estar na praia fazendo um casamento, você pode estar na casa de uma pessoa que você nunca imaginou, né? Tem coisas que eu falo, por exemplo, eu já gravei o Bolsonaro. Tem gente que não gosta, beleza. Mas eu já gravei. Eu posso falar que eu já gravei, né? Já gravei o Lula também, em lugares que ele tava, a gente fotografou e tal. Pô, tem gente que não gosta, mas eu acessei esse lugar. Já tive a gente tava agora gravando o Zema, que é um governador. Já tive com o jogador, com o cantor. E eu acho que são lugares que não quer dizer que por exemplo, a Maria Mendonça era minha amiga? Não. Não era, gente. Infelizmente, né? Mas eu já tive com ela. Já gravei, já pus um microfone nela, a gente gravou. Então, assim, direcionou ela ali, né? Oportunidades, acesso que eu acho, assim, cara, um privilégio. Se não fosse por causa da câmera, eu acho que eu não seria acessado. Acho que poderia viver em outras profissões? Poderia, mas não dessa forma. Acho que, por exemplo, eu poderia ser um segurança? Poderia trabalhar num show, né? Poderia ser o segurança da Marília Mendonça, né? Também, poderia. Mas eu não acho que eu iria pro Japão e viver tudo isso que eu vivi e acessar esses lugares. Eu acho que é fruto da área que a gente tá, daquilo que a gente entrega. E eu acho que como eu disse, é uma oportunidade para quem tá no meio, seja com um celular, com câmera, seja o que for, seja um documentarista ou não, seja um... Hoje, eu coloco no meu perfil lá, documentarista. Porque é algo que eu quero atrair, é o que eu quero fazer, que eu quero puxar. Mas eu acho que é uma oportunidade para qualquer área do mercado. Acho, como eu disse, o Storymaker tá ganhando lá no casamento. Tem seu espaço. Tá produzindo com o celularzinho dele lá. Baixa o aplicativo da Blackmagic, faz em S-Log3 e trem. Então, assim, o cara põe loot, mas é uma oportunidade. O cara tá conseguindo entregar com pouco recurso. Eu tenho um amigo que trabalha comigo, o Pedro.
que ele trabalhava na Hiperfesta, que é uma rede de festa aqui em Goiânia e tal. E aí ele saiu, ele pegou o acerto, comprou uma câmerazinha, começou a fotografar e tal. Cara, o Pedro hoje trabalha com a gente, já... Ele nunca tinha ido pra praia, né? Nunca tinha ido no mar e tal. Já foi pra São Paulo, Florianópolis. Florianópolis acho que já foi umas 3 vezes, já tá repetindo já lugares assim. Mas você vê, oportunidades que, às vezes, a Hiperfesta, no lugar que ele tava expressando a atividade dele, não iria proporcionar pra ele. E que eu vejo hoje, cara, uma oportunidade no mercado e que ele tem vivido. Eu acho, assim, que dá pra viver independente do equipamento que você tenha ou da competência que você tenha. Tem espaço pra todo mundo, assim. Vocês também já viveu muita coisa legal? Conta aí. Hoje, Cara, tudo que a gente vive é favor de Deus, sabe? Foram 2 anos de muito favor de Deus até chegar aqui. Conta uma coisa legal aí. Agora eu que vou entrevistar, tô brincando. Mas conta uma coisa experiência legal, assim, que vocês viveram com audiovisual. Pra o pessoal entender assim, também o que a gente tá falando. Cara, assim, Um lugar, ou às vezes uma coprodução. teve várias, assim, mas acho que a que me marcou muito, eu conheci também 2 países também, por conta do audiovisual. Eu viajei pro Paraguai e depois fui pra Argentina também, assim, algo que eu... E eu não, tá? Ele não Eu fiquei foi. aqui trabalhando. Ele foi. Quem quiser levar o Quem quiser Felipe. levar eu pra ir, só foi o João. O Eric já foi pra Brasília. Aí, ó. Brasília. Mas foi isso, pô. Tipo assim, algo que eu nunca imaginei, assim, conhecer 2 países, assim. Tá, que é do lado do Brasil, que é muito colado, Vai. mas mesmo assim, 2 carimbos, meu É, passaporte, me respeita. nem passaporte eu tenho, mas o que porque vale é a lá experiência. É porque lá dá pra ir até de carro, né? é, de Você carro, passa a identidade fronteira só. ali. É, bem de boa. Mas, assim, algo que eu nunca imaginava mesmo, e foi uma experiência bacana, assim, que se não fosse o audiovisual e o favor de Deus, assim, É. que a gente... É legal, né? Você É demais, Você mano. viajar, você fala, cara, tô indo trabalhar em outro lugar. Eu, quando eu fui no Japão, mandei uma foto pro meu avô, que eu tirei uma foto com o boné do Goiás. Eu levei na mala, né? Aí o meu avô torce pro... Meu avô é fã do Goiás. Aí eu... Até tem a foto aqui. Aí eu mandei pro meu avô, falei, vô, tô trabalhando aqui no Japão. Ele falou, trabalhando de quê, moço? Fala Que nem você inglês foi fazer aí, aí. meu Tem uma filho? fotinha lá com o boné do Goiás. Até o Goiás postou essa foto na época, Sensei. mano. E assim, é muito legal você pegar um avião e você fala, cara, tô indo trabalhar, que legal, né? É uma vivência muito, muito legal, né? E além disso também, acho que uma experiência que marcou foi a gente estar servindo no Descend. Foi um evento, assim, cara, entre várias pessoas. Esse agora. É, o Descend agora, que é o Dourada. Dourada. Entre várias pessoas, que trabalham no audiovisual, que são cristãos aqui de Goiânia. Tava lá, né? A gente pôde estar lá servindo. Ah, você não tava ganhando, não tava, mas assim, a gente aceitou espaços, lugares que... Pessoas, né? Pessoas que a gente nunca imaginava, assim. É legal, né? É uma experiência muito da hora, assim. E é grande também, né? São eventos gigantes. Gigantes. Que fica na história, né? Às Exato. vezes pode ter sido o último evento do Descende de Goiânia, a gente não Serra sabe. Né? Dourada. No Serra, né? E a gente Então- teve lá a nossa marca. Nossa legal. contribuição tá lá no Instagram. E Legal. eu acho que algo que eu aprendi com o estudo foi se importar com o sonho dos outros. Aham. Sabe, hoje aqui a gente tem algo que o Eric é o mais novo aqui. E quando ele chegou, eu falei, cara, qual que é o seu sonho? E isso a gente aprendeu com outras pessoas que trabalham na área, né? A gente faz mentoria com o Nick Moretti, o Vitor Dutra, né? Então, Dois mandar um cabeção abraço também. para eles aqui. E eles, se Deus quiser, em setembro vão estar aqui com a gente. Organic. Organic, Na Big Wave também, né? Big Wave. Então, Tô- assim... E eles ensinaram isso pra gente. Cara, se importe com os sonhos das pessoas que estão ao seu redor. Então, hoje a gente realizou... O Eric até zoou, né? Que eu chorei no casamento do João. Chorei muito. Chorei muito no meu, chorei Aham. muito no dele. Mas eu falei, cara, isso aqui não foi o João que conquistou, foi a gente, Uhum. sabe? Então, Então, você vive o sonho também. Vive né, o sonho. pessoa? então o Ravi é, Uhum. é o nosso estagiário. E, Ravi, qual que é o seu sonho? Cara, eu quero casar e construir minha família. Eu falei, se depender da gente, você vai casar e construir sua família. É isso aí. Então isso aqui, tudo, essa estrutura aqui, ela não ia servir de nada se não fosse para servir o sonho das outras pessoas. Eu fiz um acordo com ele, porque o sonho dele é casar também, ele tá em corte, tá fazendo Oh. corte, você vai casar ano que vem, se Deus quiser. Olha E eu falei pra ele, Eric, depois que todo mundo der a gravata, o valor mais alto da gravata, a empresa vai dobrar. Sei pra Então sobreviver. eu vou. Você me chama, que eu já sei do acordo, então.
Eu vou pegar um empréstimo. Não vai Aí resolver. depois você me devolve. Eu vou pegar uns 10 conto lá de empréstimo. Você me chama, você me convida. Mas isso é legal, né? Isso sim, e é algo que eu não tinha antes, Uhum. sabe? Pô, o sonho do Eric é o sonho dele, eu não tô nem aí. E vai ter um dia... Ele que se vire pra conquistar. Hoje não, cara. Eu preciso trabalhar mais, porque no casamento dele eu preciso ter dinheiro pra cumprir o que eu falei. Né? O João casou agora e a gente tava em São Paulo. E eu falei, cara, eu quero... Que além de sócio, eu e o João é amigo há quase 20 anos. Legal. Então, desde o primeiro ano a gente estuda junto, na mesma sala ali. Legal. E eu falei, cara, eu quero proporcionar a lua de mel pra ele. Eu acho que no final, isso é o que conta, assim, né? No final que eu falo assim, pode ser que a REC produtora seja só uma parte do caminho de vocês. Pode ser que daqui 10 anos o Eric seja sócio da CIMED, né? Em Goiânia. Enfim, pode acontecer muita coisa. Mas isso é legal. Você poder falar, cara, quando eu trabalhei com o Eric nem era casado ainda, a gente, cara, foi no casamento. Enfim, isso eu acho que é o que fica, assim, no final. Porque pode ser que isso aqui seja só um veículo, uma forma, um tempo, né? Um momento, né? Uma ferramenta, um meio, assim, mas que vocês têm sido têm expressado ali na amizade, né? O que vocês são, o que realmente tem valor, né? Mostrando, assim, nesse sentido, o valor verdadeiro, né? Não o preço, né, das coisas. Eu acho que, no final, é isso que fica, assim, de tudo, essas memórias, esses momentos. E eu mesmo já trabalhei em muitos lugares também. Mas eu já tive uma primeira empresa, quando eu comecei a trabalhar com produção de conteúdo e tal, chamava Social King, que era de social media, e a gente produzia conteúdos lá, que eu trabalhei com a Kelly e com o Vitor. Hoje eles estão na Irlanda, eles moram na Irlanda. Mas, cara, tanto que era legal a gente viver o que a gente viveu junto, né? Os almoços, nossa, a gente... o Vitão, ele chamava de Vitão. Ele tinha mania de comprar energético, né? Tomava muito. Eu nem tomo energético hoje. Mas ele tinha mania de tomar energético. E assim, a gente que trabalha com audiovisual, às vezes você dorme tarde, fica na frente do computador. E você toma muito café e energético. Café. E eu lembro dele, toda vez que eu vou comprar, alguém compra um energético ou abre um energético, ele fala assim, vamos tomar um GG. Ele falava GG. Depois eu bora tomar um GG, fazer assim com a mãozinha. Aí toda vez alguém abre um energético ou compra um energético, eu falo, lembrei do Vitão. É a memória, né? Nem trabalha junto, o cara tá quilômetros de distância, mas que fica essas memórias que a gente constrói junto, né? Essas vivências. Coisas simples, né? Às vezes não precisa ser um negócio tão chique igual o casamento do Eric, que vai ser. Mas são isso que fica, né? Assim, do trabalho, essas vivências. Eu acho isso muito legal. E é mostrando que... Porque tem muita gente que quer construir riqueza em questão financeira, né? E quando você trata isso dessa maneira, você entende que, cara, o dinheiro ele vem, sabe? Não compensa a gente gastar nossos dias, nosso trabalho, nosso suor pra ter algo que ele aparece, assim, é apenas um plus, né? Então, quando você tem esse entendimento... Essa palavra é muito forte também, né? A palavra riqueza, né? O que é riqueza, né? Tem gente que pensa que riqueza é dinheiro, né? Isso é muito pobre, você pensar que riqueza é dinheiro, né? É muita pobreza, né? Você pensar nisso, né? Eu mesmo valorizo muito, cara, o tempo. O tempo, pra mim, hoje é o maior ativo, assim, E você vê que as pessoas têm valorizado muito isso. No sentido, assim, de ter tempo pra treinar. Ter tempo pra você ir... Você tá aqui agora, 11 horas da manhã, numa quinta-feira, conversando, sem ganhar nada com isso, né? Então eu valorizo muito, assim, o tempo, a riqueza de ter tempo. E o trabalho, a gente distrai muita gente. É um negócio que eu faço, assim, um esforço, eu fico me policiando para não roubar meu tempo. Porque, como a gente pode editar em casa, como você pode trabalhar em qualquer lugar, ele pode roubar seu tempo em qualquer lugar também. Eu falo assim, tempo de qualquer coisa pode ser um tempo para você editar, pode ser um tempo para você estar vendo um conteúdo, uma referência. E eu tento valorizar o máximo, assim, o tempo, principalmente com meus amigos, com família, desligar ali o celular, sair fora, porque cliente, cara, ele tá pagando e ele quer
Pra ontem, agorinha, ainda mais você que trabalha no audiovisual aí, cara, você vai ver. Tem hora que ele não vai respeitar seu momento ali que seu filho tá nascendo, que você tá dor de barriga, tá passando mal, ele quer. E eu tento valorizar muito isso. Eu prefiro, eu falo isso com a minha esposa, né? Ela teve uma época que ela foi mudar é chique essa palavra, budget. Foi mudar o preço do orçamento de casamento dela. Eu falei, coloca o preço que você quer que as pessoas paguem por isso. Que você enxerga o valor que isso tem. Ah, mas e se eu que sou o cara responsável por pagar as contas aqui. Você coloca o preço que você quer, aquilo que você acredita, aquilo que vale, aquilo que é justo. E descansa. Se fechar um, ok. Se fechar 10, muito bom. Se não fechar nenhum, beleza. Você vai ter tempo comigo, tempo com os amigos, tempo com a igreja. Vamos viajar. O recurso eu tenho meu sustento, tem outras formas da gente poder prover, pagar nossas contas. E isso eu acho muito legal. Isso eu acho muito rico. Pode ser que ela feche um casamento por mês, que ela trabalha mais com casamentos, né? Ou pode ser que ela feche 10 também. Mas uma coisa que eu fiz questão de falar para ela é sobre ela valorizar o tempo dela também. Porque não só no tempo que ela tem para ficar em casa, mas no tempo que ela não está em casa, né? Que aquilo ali também é um ativo que ela está vendendo, que é o tempo dela, que ela poderia estar fazendo poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar em casa, poderia estar com os filhos, que ela não está fazendo outras coisas que ela poderia estar fazendo. E a gente se distrai muito. Uma produtora mesmo, a gente lida com muitos clientes, né? Você vai lidar aí com... Hoje vocês têm quantos clientes aqui? Uns 10? Ativos. 6, mas vocês vão ter 20, 30 aí. Vão crescer, vai ter que mais funcionários, vai ter que aumentar o lugar. Os freelance que aparecem. Os freelance também, enfim. Mas vocês vão ver que uma questão assim que distrai muito ao trabalho. Você vai se acumulando de atividades. E hoje, pra mim, a riqueza, cara, é tempo. Tempo pra você pensar mesmo a sua empresa, tempo pra você pensar a sua vida, tempo pra poder fazer um trabalho legal. Que você tá construindo. Desfrutar, exatamente. Por exemplo, quanto maior é o trabalho, mais tempo eu preciso. Não tem como eu fazer um trabalho grande com pouco tempo. Por isso que eu falo que é um ativo precioso. Como é que você vai editar um documentário? É uma coisa assim... 10 horas de captação. 10 horas de captação, mas eu falo assim, como é que eu vou pensar detalhes? Cara, eu queria colocar mais fotos aqui. Eu queria pegar, às vezes, eu fiz o do C.S. Lewis, né? Vou dar um exemplo. O que a gente poderia ter feito com mais tempo? Porque foi assim, a gente gravou num dia. E aí, quando a gente chegou, eu descarreguei à noite. No outro dia eu já comecei a produzir. No outro dia já estava pronto. Eu editei isso em 24 horas. Então, o que eu poderia ter feito com mais tempo? Eu poderia ter pegado entrevista do C.S. Lewis com a BBC de Londres, que ele deu entrevista lá. Poderia ter corrido atrás de matérias, outras coisas para enriquecer. E para isso eu tenho que gastar tempo, que é essa riqueza, né? Que é esse ativo. Então, não tem como você fazer algo grande se você não gastar tempo, se você não investir ali, pensar mesmo, parar. E acaba que eu vejo que o que mais distrai a gente hoje é o trabalho. É as atividades em excesso, né? O ativismo, assim, né? Seja em qualquer coisa. As responsabilidades. Tem um ativismo também, por exemplo, que a gente tá falando de igreja, né? Cara, tem um ativismo na igreja, aquele tanto de atividade, que rouba seu foco, assim. Às vezes você tá tão envolvido na atividade que você nem percebe o que você tá fazendo. Você nem volta, você tá tão distraído ali que você nem percebe. Cara, mas por que eu tô fazendo isso aqui na igreja? Por que a igreja tá... Por que nós, como igreja, estamos fazendo isso aqui? Nós nem estamos expressando o que nós somos, não. Nós estamos fazendo só porque tem gente fazendo. Aí nós faz igual. Por que nós estamos fazendo isso? Vou dar um exemplo, assim, de uma coisa bem legal. Lá na Dínamos, a igreja aqui de Goiânia, o slogan era a igreja que ama a cidade. E a gente conversando sobre isso, eu falei, cara, nós somos uma igreja que ama a cidade. Como é que a gente vai externalizar aquilo que a gente acredita, aquilo que faz parte do nosso slogan aqui? O que a gente tem feito que a gente demonstra que a gente ama a cidade? Culto. Que toda igreja Todo tem. mundo faz. Tipo assim, tem cultos muito melhores aí, com música muito boa, palavra bem melhor. Mas, mas a gente não tem recurso pra gente cuidar da cidade. Beleza, então vamos cuidar da nossa rua, então. Então vamos aqui servir um café da manhã pros porteiros. Tem 15 prédios aqui, vamos
Vamos servir um café da manhã pros porteiros? Isso a gente consegue. Ah, a gente não consegue. Ah, então vamos pintar. Não, a gente chama a cidade, vamos pintar o meio-fio? Só. Ah, mas a gente só consegue comprar uma lata de tinta. Então compra aqui o que der pra pintar com a lata. Então, eu acho que isso é expressar o que a gente é, o que a gente crê, o que a gente acredita, o que a gente fala que a gente é, mais do que, às vezes, poder fazer um culto de jovens, por exemplo. Às vezes os jovens poderiam pintar o meio-fio e expressar o que eles acreditam, o que a igreja quer expressar. E a gente se distrai com o quê? Com o excesso de atividade. Estou dando um exemplo da igreja, mas isso pode ser no trabalho também, pode ser em outras áreas, né? Então a gente faz ali aquela atividade de, cara, vai ter um culto dos homens, o culto da mulher, o culto do jovem. Entra tudo no automático. Tem que produzir, tem que fazer vídeo, tem que ter o podcast da igreja, tem que ter recepção, tem que pôr o colete para poder fazer estacionamento. E a gente se esquece do essencial mesmo. E isso só tem como você sair dessa distração quando você tem tempo. Você para pra pensar, você vai pro seu ócio, né, que é uma palavra que a gente nem usa assim, no nosso dia a dia. E você vai pensar, cara, o que eu tô fazendo que expressa mesmo aquilo que eu acredito? Quais são as minhas convicções, né? Isso seja num trabalho, seja num documentário, seja num vídeo, seja na igreja, seja, enfim, no que for fazer, né? A gente se distrai muito com a atividade. Eu acho que é o fator, assim, que a gente mais se distrai sem culpa, né? Porque você está sinceramente fazendo algo que deveria ser feito. Você acha que não tem que fazer um culto de jovens? Tem. É sincero, é verdadeiro, é genuíno, tipo assim, é de verdade. Mas será que você está tendo a sensibilidade ou só a sinceridade de ver realmente o que poderia estar sendo feito? Às vezes uma pintura no meio-fio ia ser um momento muito legal. Comunhão, Às vezes poderia ser a pintura no meio-fio do que o culto com os jovens, com um louvor legal. Então, assim, tô trazendo isso que, da mesma forma, no trabalho. Vou dar um exemplo no trabalho. A gente fez uma cobertura de conferência lá na igreja lá. Tinha umas 40 atividades para ser feita. Mas quem diz que aquelas 40 atividades, aqueles 40 conteúdos lá, seria a melhor expressão da gente criar como uma parte criativa? Quem diria que aquilo ali, a gente tem que ter um teaser, tem que ter cobertura de stories, tem que ter fotografia. Quem diz que isso é a forma de... Ou pode ser isso também, não tô tirando, não tô sendo um contra nesse sentido, mas... essa sensibilidade, eu né? acho que não é só a sinceridade de fazer o que está sendo bem feito pelos outros lugares, mas a sensibilidade de, cara, eu vou fazer algo aqui goiano. Então, vou usar uma música bem goiana, assim, para expressar aquilo que a gente é. Então, vou usar uma viola, né? Eu acho que isso vai muito mais da sensibilidade do que da sinceridade de você fazer o que tá todo mundo fazendo, né? Uma música de impacto, um efeito, um trem. Então, eu acho que nisso pode ser para qualquer área. E o tempo é a maior riqueza, assim, da gente poder pensar, parar, assim, e fazer, cara, eu vou fazer um casamento por mês, mas eu vou fazer o casamento. Eu vou ter tempo para me poder editar, eu vou fazer uma boa pós-produção, vou fazer um excelente trabalho antes, um making off. Então, eu acho que hoje, nessa correria que a gente vive, de tudo, assim, expresso para ontem, né? Eu acho que o maior ativo, assim, é o tempo. Pra você poder fazer. Acho que quando a gente começa também, tem aquela questão de eu preciso de recurso, né? Então, velório de anão, você vai lá, você grava. Casamento, eu vou lá e faço. Tudo. Aniversário de cachorro. Aniversário. Tudo. Então, assim, e quando a gente fala uma coisa abriu, assim, até legal. O que você já fez, assim, mais aleatório? Cara, acho que foi Pet Shop. Pet Shop. E de diferente mesmo. Mas não teve muito diferente. Não. Assim, mas o ruim do Pet Shop, inclusive, hoje, onde nós estamos aqui, é a mesma rua do Pet Shop que foi o nosso primeiro cliente. Olha que legal. Porque quando a gente abriu, a gente pegou um empréstimo pra investir na mentoria, inclusive da Organic. E o valor do primeiro cliente fechado, que foi esse Pet Shop, pagava o empréstimo que a gente tinha feito. Então, nosso primeiro cliente... Mas precisava de recurso, precisava de fazer, vamos embora. E toda vez que a gente ia lá, eu tenho uma alergia muito atacada. Então, ficou frio ontem. Hoje, eu já tô... Congestiona Já tudo. congestiona tudo. E toda vez que eu saía de lá,
com alergia atacada por causa do pelo dos cachorros. Era muito forte o cheiro lá dentro. Pô. E pelo pra tudo quanto é lado. E a Eu gente ia de também preto. sofro Você também. vai de preto, né? Gruda, suja. Tudo cheio de pelo. E eu falo, nossa, meu Deus do céu, véio, toda vez essa canseira. Mas é algo que a gente não tinha muita opção, né? No começo acho que todo mundo é assim, pega. troca pneu do carro Você faz. andando, né? E- Eu já fechei um casamento, a minha esposa, ela tem empresa de casamentos, mas uma história igual essa que você fez do empréstimo, eu não tinha câmera de vídeo, né? A gente tinha Canon 6D, depois teve uma 5D Mark III, aí foi melhorando na de fotografia. Mas não tinha foco automático, não tinha pra vídeo, né? E aí eu fechei um casamento, um dos primeiros, eu não tinha a câmera, né? Que na época eu queria uma 6300 ou uma 6400. E aí, quando eu fui montar o pacote, eu falei, cara, eu vou vender o pacote de casamento, que é daqui 7 meses ainda, vai demorar, porque eles vão pagando, né? E eu vou comprar a câmera com esse dinheiro aqui. Aí a gente fechou, eu fui lá, comprei a câmera, comprei a lente, depois eu nem tinha. Se fosse o casamento no mesmo dia, eu não tinha. Mas como eu sabia que era daqui 7 meses, eu falei, cara, pode fechar que eu vou até lá, a gente vai ter tudo, os equipamentos, vou construir, vamos focar nisso. Mas foi assim também, os primeiros casamentos de vídeo que eu fiz, eu não tinha a câmera, não. Cara, quando a gente Comprei no... porque a gente começou mobile, né? Aham. Então, celular, gimbal ali e tal. Aí eu tenho um tio que, assim, inclusive, até mandar um abraço, uma referência pra nós. É verdade. E foi uma pessoa que o senhor usou primordial ali, porque nos ajudou a comprar a nossa primeira câmera, Aham. né? E aí ele falou assim, ó, ele tava abrindo uma loja de roupa e ele precisava que a gente fizesse um ensaio fotográfico pra ele. Eu falei, Ti, faz o seguinte, paga o aluguel do estúdio e o aluguel da câmera. Aham. E a gente faz. Beleza, fechou. Lá no F7 Studio, sabe? Ali na... Aham. E a gente foi lá na Loca Câmera, falou, cara, eu preciso de uma Sony ZV-10, que é mais barata. Aham. E tira foto automática lá, disparo contínuo. E uma lente. Aí, ele não tinha a lente que a gente queria. E tinha a mesma lente zoom da Canon. E ele tinha um adaptador. E beleza. Pegamos o adaptador, a lente, a câmera, fomos pro estúdio. Aprendendo a configurar no carro, da onde a gente Vendo logou vídeo até tutorial. Trocando o pneu do carro andando. É. tal, tamo lá. Aí quando é fé, vamos fazer o ensaio. Tipo assim, foi umas 15 peças de roupa, mais ou menos. Só as últimas que a gente conseguiu configurar pra foto ficar boa. O ensaio ficou péssimo, Aham. horrível. Acho que foi um dos piores trabalhos que a mano. gente já fez. Esse aí. Primeiro que a gente não é da fotografia, né? Segundo que... E todo mundo tem uma história dessa, viu, gente? Não é Todo só mundo. eles, não. Todo mundo. E assim, quando eu subi, e ele falou, não, tem como mudar isso aqui na edição e tal, e o foco, e no final que eu fui entender que a velocidade, ela contava pra... Então, tipo assim, tinha Aham. foto, nós tava tirando com a velocidade de barra Ses- 40, 30, 60, 30. aí, né? tipo... Mexeu, já dá um borrado, borrado, e- não dá Nossa, foco. Meu Né? Deus do céu. Então, assim, a gente subiu lá, e inclusive a gente até deve um ensaio pra ele, né? Aham. Depois de um tempo, entendendo Dá como pra que fazer funciona as melhorzinho. câmeras, né? Pra recompor essa falta que a gente tem com ele, mas foi algo que a gente aprendeu com erro. E gera, E- gera um aprendizado, né? e glória Essa a Deus que a pressão, gente esse suor de você pôde- dentro do carro pensando, cara, como é que faz Cara, esse negócio? Aprendeu, né? Virou, né? E graças Gera um a Deus, sim, aprendizado. a gente conseguiu errar com alguém que, pô, meu tio, Era mais de boa. né? É, tem lugares que você não, pode dá, errar. Não pode Não dá. errar. Um casamento, por exemplo, a noiva Como que você vai entrando, voltar você a noiva? aprendendo a configurar, não dá, irmão. Aí você tá sendo irresponsável. Agora na produção de foto. Ainda mais Ok. assim, quando é moda, né? Essas coisas de roupa, você repete, a modelo repete o ensaio, enfim. É Tem mais coisas que dá pra tranquilo, você mais errar. tranquilo. Tem lugar que não dá pra errar, não. E assim, você já teve um serviço que você entregou e o cara falou assim, cara, não era isso que eu esperava. Já, ixi. Eu acho que todo mundo vive isso. Eu tava com um amigo, Felipe Gatito. Ele é artista audiovisual, ou audiovisual não, artista plástico. Audiovisual é nóis. Ele produziu uma obra e a pessoa não gostou. E faz parte. É arte, né? A gente não vive... Você não vive só, tipo assim, de... Ó, todo mundo vai gostar do que eu faço. Tem gente que vai... E tem coisa que é sem noção. Vou dar um exemplo.
Teve cliente que eu já fiz o vídeo e ela falou assim, nossa, mas eu gosto tanto do Jota Quest. Tem como você colocar a música do Jota Quest? Tipo assim. Não, aí, lógico que não. Nós tá fazendo uma produção, a loja sua, num shopping. Aí, vivemos esperando dias melhores. Não vou pôr, pô. Não faz parte. Você vende blusa do Jota Quest na sua loja? Tipo assim, você ama o Jota Quest, mas não tem aí. Então, assim, eu entendo. Tem gente que tem uns comentários que é sem noção. Aí a pessoa pega seu vídeo, coloca a música do Jota Quest e posta. Beleza. É o que ela quer fazer. Já teve, sim, clientes que, tipo, eu fiz e o cara não gostou. E chega lá, ele vai no Instagram, passa o efeito pro lado ali, bota o efeito do Instagram na foto. Cara, são coisas que você vai viver. Tem gente que é sem noção. Tem gente que... Eu penso assim, né? O artista. Eu trabalho como não. O nosso trabalho é uma arte, é uma expressão de arte. Né? E a gente tem coisas que a gente tem um estilo nosso de fazer. Então, igual um artista que desenha. O Gatito, por exemplo, ele faz um estilo doodle, né? Que é um estilo mais infantil, assim, se você for ver, mais lúdico, assim, nesse sentido. Que é um estilo dele. Se você quiser uma obra realista, que vai trazer traços de realismo, igual uma tatuagem, né? Tem coisa que é um estilo de fazer. É a arte da pessoa. Então, a primeira coisa, cara, você tem que gostar do trabalho do cara. Então, eu acho legal, gosto do jeito, da cor, às vezes da condução. Eu vejo que ele tem um mais leve ali, uma forma de trabalhar. Eu tenho uma dificuldade de como é que eu vou me portar. Eu vejo que ele consegue lidar com isso fácil. Tem cara que, bora, cara, fala aí, temos que gravar. Tem cara que é assim, eu já sou, beleza, temos 2 horas de cartão aqui, relaxa, vambora, tá de boa, é difícil mesmo. Então, eu entendo. Tem um jeito, então tem um estilo, então tem gente, eu acho que assim, a pessoa que tá te contratando, ela tinha que ir primeiro ver um pouco do que você já fez, do que você faz, não só do que ela quer fazer. Porque vai ter coisa que ela deveria ter, e eu também tenho muito disso. Tem cara que quer fazer algo que eu falo, ó, tem um cara que é muito melhor que eu, tá aqui, ele faz isso, ele é muito bom. Ah, tem médico que chega pra mim, cara, tem esse cara aqui que só faz coisa de médico, ele é muito bom. Já viu os vídeos dele? Não, nunca vi. Então vai lá, fecha com ele. Ah, político, cara, esse cara aqui é bom demais, tem que conhecer. Eu faço muito isso, porque às vezes o cara nem viu um trabalho meu, nem sabe o que eu gosto de fazer, o que eu faço. Vai se decepcionar às vezes depois. E você poupa de viver isso. A minha esposa, por exemplo, ela já pegou uma cliente que ela era muito simétrica. Tipo, as fotos pra ela, tipo, vocês dois estão aqui, né? A cadeira, os 2 microfones. Se ela for tirar uma foto, ela não podia deixar o João um pouquinho mais pra cá do microfone. Ela tinha que falar, João, chega pra cá, pra você ficar bem. E essa cliente dela era muito simétrica. Tipo assim, de querer tudo no ângulo. Tipo, tem um monte de risco de linha ali atrás de vocês. Aqui tem linha, aqui tem linha. Ela queria que ficasse assim, simétrico. E não tem como tudo ficar simétrico. Uma coisa é você posar, você fazer um negócio posado. Agora pensa num casamento. Não tem como. Tem muita coisa que você posa, que você estica, você fala, ó, estufa a linha, levanta o queijo e tal. Mas tem coisa que é a vivência ali. Você tá andando, você tá mexendo um véu, você não tem controle de todas as linhas, da simetria do negócio. E eu acho que aí ela não gostou, por exemplo, da minha esposa, ela viveu um dia bem mal, assim, nossa, ela não gostou do meu trabalho e tal, e a mulher pegou pesado, assim, nos comentários. E a primeira coisa que a gente pensa é, cara, vamos devolver o recurso, vamos, sei lá, de alguma forma aí, poupar o dano, né, que ela tá sofrendo. Mas eu acho que todo mundo vive isso, de cliente não gostou, achou ruim, achou que deveria ser mais. Eu já vivi demais, vixe. E faz parte, né? Faz parte, no começo... Aprende com isso. Eu já fiz... Teve coisas que eu fiz também que eu não sabia fazer, né, mano? No começo, tem coisa que você pega, se for precisando de recurso, que você nem sabe fazer. E aí depois você aprende, cara, eu não... Acho que não é pra mim esse negócio, não. Tipo, moda. Vou falar de moda, né? Não que eu não sabia fazer. É um negócio que eu não tinha portfólio, né? Então eu já fiz algumas produções de moda, algumas muito boas. Já viajei pro Rio de Janeiro pra poder fazer lá, já fiz embarco lá. Muito legal. Ficou bom. Só que eu sofro muito mais pra produzir uma questão de moda do que às vezes um cara que trabalha com moda. Tem o Rafa Edson, que é um produtor do ramo da moda. Cara, você vê o que ele faz, é muito massa, é muito bom. Eu fico, cara, não chego nem perto, não tenho nem ideia disso aqui. Direcionar uma modelo assim, sem ela estar sorrindo, é muito difícil.
Primeira coisa que você fala pra pessoa, dá um sorrisão. Todo mundo fala isso. Mano, e na moda, você tem que fazer umas poses diferentes. Bota uma perna no joelho pra cima, bota um pé em cima de uma mesa. Faz caramba. Uns carão. E assim, não é que ficou ruim, não é porque tava Faltou todo mundo sorrindo, não. né? Mas falta uma condução daquilo que não é o que eu tô acostumado a fazer. Não quer dizer que eu não possa aprender, mas no fim você vê, cara, se ela tivesse contratado um cara, esse cara aqui, eu acho que ela teria esse resultado que ela tava esperando. Que primeiro não deu pra fazer com o recurso que ela tinha, nem comigo, nem tipo assim, com a modelo, por exemplo. Aí a pessoa coloca uma referência também, assim, que é a Disney, né? Cara, aí você tem... produção de milhões com budget de centavos. E aí quer que você salva também, né? Tem coisa que não dá. Mas acho que faz parte. E aí eu acho que nisso também o cara vai descobrindo aquilo que ele gosta, né? Tem coisa que eu não gosto. Não gosto mesmo, assim, de produto. Por exemplo, eu já fiz muito casamento. Vídeo, né? Eu não gosto de fazer vídeo de casamento. A minha esposa gosta de fazer fotografia, é o que ela mais gosta, fotografia de família e de casamento. Eu não gosto de fazer vídeo de casamento depois do tantos que eu já fiz. Eu gosto de ir mais para a área de institucional e tal. E ela gosta muito. E eu convivo muito com o pessoal de casamento, né? O Breno, o pessoal de vídeo aqui de Goiânia. E eles sempre falam, e aí, mano, você vai voltar não fazer vídeo de casamento? Eu falo, mano, não faço. Eu indico eles vendem o trabalho deles e tal, mas com alegria, de amizade e tal. Mas eu não faço. E é algo que eu tive que entender, porque é algo que dá dinheiro. Poderia cobrar 7, 10, 15 mil reais, que é o pessoal cobra. Ah, você não quer ganhar? Quer, um recurso, você precisa. Mas pra mim não faz sentido. Eu não gosto. Eu vou ficar fazendo um negócio. E descobrir onde você quer estar. É acho muito que é a importante. parte mais libertadora de, tipo assim, eu faço isso aqui, eu produzo isso aqui com alegria, cara. Tem coisa que você vai fazer muito também quando você tá começando, porque você precisa do recurso, igual você falou. Mas depois, se você tiver um recurso, cara, migra para aquilo que você quer. Posta aquilo no seu Instagram, o que você quer atrair. Tipo assim, cara, eu quero atrair documentários. Então escreve lá, documentarista. Posta o que você fez. Você vai atrair aquilo. Pode ser que você demore chegar numa frequência alta daquilo e você vai ter que fazer ali, às vezes, um aniversário de cachorro, né? Beleza, mas não posta aniversário de cachorro, não. Posta os documentários. Começa a falar de documentários que você viu, que você acha legal, que a pessoa vai ver seu olhar. E eu acho que isso é importante. Você focar naquilo. Minha esposa, quando eu conheci ela, a gente viveu uma graça, assim, de Deus também. Ela fazia uma média de 2 casamentos por ano. Isso é muito pouco, na média que ela fazia. Mas ela gostava muito de casamentos. E aí a gente, no audiovisual, tinha muita gente... em Goiânia tem muita gente boa. De casamento, cara, muita gente boa mesmo. E ela não tinha tanto portfólio, não tinha tanto recurso, assim, de grandes casamentos que ela tinha feito. E é normal, no começo é uma engrenagem que ela vai pegando ritmo. Quanto mais você faz, melhor você vai ficando, mais casamentos você vai fechando, maiores casamentos, mais bonitos. Isso aí ela vai entrando num ritmo melhor depois, né? Mas no começo ela fechava 2 por ano, mais ou menos, 2, 3. Só que ela fazia muito aniversário. E aí ela postava os aniversários. Porque ela fez, aí a gente teve que dar uma repaginada no começo, isso lá antes de 2018. Antes da gente casar, a gente já mudou isso, 2017. Ela parou de postar os aniversários, os batizados, as coisas que apareciam. Às vezes, num mês, ela fazia 3 aniversários. Um batizado, uma foto de criança ali de 1 aninho, né? Uhum. E aí a gente falou, vamos parar de postar, vamos postar aquilo que a gente quer atrair, aquilo que a gente quer... E era só casamento. E a gente, como ela tinha poucos casamentos, às vezes ela de freelance nenhum, ela pediu, será que eu posso postar a produção? Só essas fotos da produção, a pessoa liberava, que é outro profissional e tal. E eu acho que isso é ali que você vai construindo isso que a gente tá falando, de produzir o que você quer fazer. Tem coisa que você vai ter que fazer por dinheiro ali, o aniversário, por exemplo. Hoje mesmo a minha esposa vai fazer uma inauguração de uma loja de uma amiga dela. Ela não vai postar essa inauguração, não é porque ela não gosta, é porque não é algo que ela quer atrair, por mais que ela vai fazer essa inauguração. E eu acho que a gente tem que ir se posicionando nesses lugares, né? De, cara, eu quero fazer isso, então eu vou falar com o Felipe e com o João. Eu quero estar nesse lugar, então se posicionar ali e esperar a bola chegar nesse sentido também, né? Fazer isso. A gente tem um momento que a gente colocou, que é o momento do dado. Eu vi que tinha uns dadinhos aqui na mesa. Aqui. E o João vai explicar pra você aí como que é. Bom, a gente tem aqui 12 perguntas. E o número que cair é a pergunta que você vai responder. Vocês foram criativos, hein, cara?
Eu pensei, será que eles colocam esses dados aqui que eles Pra colocaram? Esqueceu de guardar. Esqueceu de guardar os meninos. Bora lá, então. Ó, Watson, 9. Número 9. Vamos lá. Qual é o maior erro que os criadores cometem ao tentar crescer nas redes sociais? Acho que tem muitos, né? A gente comete erro vários. demais. Poderia ter muito, assim. Mas eu acho que é de tentar externalizar o que você não é. Eu acho que isso é um erro, sim, gigante. Então, eu vou valorizar, vou falar dos acertos, assim, para você entender os erros, né? Tem formas de a gente falar isso. O Guilherme, por exemplo, um amigo, ele posta vídeos fazendo reações de campanhas de marketing, porque ele trabalha com isso, né? Eu acho isso um acerto muito legal. Eu acho que seria um erro ele tentar mostrar aquilo que ele não é. Tipo assim, fazer algo que outra pessoa tá fazendo só pra... Porque é assim que o mercado faz. Não, eu acho que a pessoa tem que externalizar aquilo que ela é, né? Nos conteúdos, na criação ali. Ele faz do jeito dele, ele tem um jeitão dele de produzir ali. E eu acho isso muito legal. Eu acho que você externalizar o seu jeito de falar, sua forma de vestir, a cor que você gosta... eu acho que isso é um acerto. Eu acho que o erro é você tentar fazer algo que não tem nada a ver. Você querer usar um jargão que você nem usa. Você falar ladies and gentlemen. Você nem fala inglês. Você nem sabe falar ladies and gentlemen. Tô dando um exemplo, né? Então, cara, fala, e aí meus filhos mesmo, o jeito que você fala, o jeito que você é. Se você usa botina, usa botina. É do que você é, não vai pôr um coturno lá. Pô, você nem usa coturno. Né? Eu acho que isso é, quando você não é, aí você vai pro artificial, assim, é algo que é algo que você percebe muito fácil, né, quando a pessoa tá sendo artificial, né? Fala, cara, esse cara nada a ver com o João. O João nem fala assim, tá todo travado, tá tentando ser... E eu acho que isso é um erro, assim, que as pessoas se perdem nisso. E acaba entrando na mesmice do mercado também, né? Na maré, assim, de todo mundo ser igual. E é muito fácil você ver algo que alguém tem feito e você tentar reproduzir igual, né? Você vê até a forma que a pessoa ela grava um stories. A gente tem um cara que é muito vilanovense, que é o Pedro Lima, né? E o Pedro Lima, ele tem um hábito, eu gosto de ver os negócios do Pedro Lima, mas ele grava vídeo só com a metade do rosto, já viu? Ele sempre se esconde ali. E tem muita gente que grava vídeo assim, se escondendo. Ou tem gente que dobra a sobrancelha, tira foto só assim. Então, isso a pessoa aprendeu. Ela viu de alguém que ela gosta, aí ela aprendi. Acha que é pra realidade dela. Ela acha que é aquilo, mas ela não tá sendo. Não tô falando do Pedro Lima, né? Tô só dando um exemplo. E aí ela pega aquele jeito ali e ela começa a fazer do jeito que ela viu. E não é o jeito dela. Eu acho que isso é uma forma errada, assim, de produzir conteúdo, sabe? Mais um. Vai de novo. 8. Que legal esse negócio do dado aí. O mercado valoriza muito o resultado. Como você lida quando o esforço não volta na mesma proporção? Você fala de proporção no caso de recurso, né? Isso. É difícil, né? É uma pergunta que parece fácil, mas é difícil. Eu acho que é muito ruim quando você passa um orçamento, né? Daquilo que você poderia ter cobrado, sei lá, 5 mil. O cara te manda... Vou dar um exemplo, né? Numa área de casamento, assim, por exemplo. O cara fala, não, vai ser um casamento pra 40 pessoas, bem intimista. Simples. Coisa simples. Vai ver a lista. Mas você vai ver o intimista dele é lá em Trancoso, é lá em sei lá, Fernando de Noronha. Por isso que é 40 pessoas. Então, assim, é uma baita de uma estrutura. Vai ter o Gustavo Lima cantando. E aí você vai e cobra barato porque a pessoa te falou uma coisa e você pensou outra. E eu acho que isso é muito ruim, assim. Nesse sentido de você se sentir enganado também, né? Tanto no orçamento, mas também algo que você poderia ter valorizado, se valorizado. Cobrado o que você ia cobrar mesmo, sem dar um desconto, sem fazer... Hoje eu tenho mais facilidade de cobrar caro. Eu faço assim, cobrar o caro que eu... Às vezes a pessoa vai achar caro, né? Mas que pra mim, a pessoa não tem noção. Eu tô cobrando 10, mas 2 mil é só pro cara que vai estar na segunda câmera ali, que são 4 diárias, por exemplo. Sim. Então o cara não tem noção, então você tem que cobrar o que é. Né? E essa questão do resultado, eu acho que pode ser de várias formas também. Pode ser que o resultado seja financeiro, naquilo que você queria cobrar, aquilo que você recebeu. Ou pode ser também naquilo que você não ouviu, né? De devolutiva, né? Também tem muita coisa boa que você faz que é muito legal, que
que tem um resultado muito legal que a pessoa só falou obrigado, né? Tipo, entregou aí, tchau. É isso. Né? Fez o trabalho. Fica na sua aí, né? Mas é algo que a gente tem que aprender a lidar também com isso. Acho que não é fácil, não vai ser fácil, mas é um desafio mesmo. Eu acho que a questão financeira é o primeiro, assim, que o cara fica Que mais pega. grilado mesmo. Nossa, eu poderia ter cobrado mais, fiz barato demais, né? Mas isso com o tempo ele vai aprendendo a não cometer esses erros, essas burrices, assim. A minha esposa pegava muito no meu pé, porque ela sempre cobrou muito mais caro pra fazer uma produção do que eu, né? Aí ela fala, não, você tem dó de fazer as coisas, você vai sair de casa, você vai ficar longe, você vai gastar combustível, você vai gastar tempo depois, você vai ficar uns 3 dias editando isso aí pra cobrar R$300. Não, isso aí é R$1.000, 1.500, é 2. Então ela sempre foi, nesse sentido, ela sempre me puxou, assim, pra valorizar. Porque pra gente, às vezes é simples fazer um trabalho. Fala, isso aí eu faço rapidão. Boto 2 câmeras lá, sincronizo, pá, faço o corte, você entrega no mesmo dia. Na sua cabeça você pensa nisso. Mas você não pode pensar assim. Porque não é simples assim. É simples que já fez 1000 vezes, né? Já fez 500 vezes. Mas é um trabalho, cara. É difícil. Se fosse fácil, ele não estaria nem te contratando, né? Então, você tem que se valorizar nesse sentido também. Acho que é um desafio, né? Com o tempo ele vai aprendendo, vai tomando as cabeçadas. Vai dando burro em ponta de faca, vai. Cara, Murilo, quero te agradecer por esse tempo precioso. Sabe? Bom demais, alegria. É muito simbólico ter você aqui no primeiro. É algo que acrescentou muito pra gente. Demais. E creio que também pra quem tá ouvindo e vai ouvir. E pra finalizar, além de te agradecer, queria que você deixasse uma mensagem pra quem escutou, pra quem quer entrar nessa área, pra quem quer trabalhar com isso, é um entusiasta do audiovisual, né? E deixar suas redes sociais também, o seu portfólio, onde te encontra, como que eu contrato o Murilo. Eu acho que as pessoas mais beneficiadas nesse sentido, assim, do podcast é quem tá aqui, é quem vai sentar aqui, é quem vai ter que se ouvir falando, né? Eu tenho que me ouvir, é isso aqui que eu tô falando aqui, às vezes a pessoa pensa, não, eu vou falar pras pessoas. Engano seu, mano, você tá falando pra você, e você vai ter que passar pelas palavras que você tá falando, você mesmo vai ter que passar por isso. Eu vou ter que falar de valorização de um trabalho pra mim mesmo. Então, acho que a pessoa mais beneficiada nesse sentido sou eu, de estar aqui, de estar tendo esse tempo aqui pra ouvir vocês, mas também pra externalizar. Às vezes eu tenho um amigo que ele fala que a gente aprende quando a gente ensina, que aí a gente aprende 2 vezes, né? A gente aprendeu, aí a gente ensinou, aí a gente realmente aprendeu. A gente aprende quando ensina 2 vezes. E vocês também, eu acho que essa oportunidade do podcast aqui, vocês vão aprender muito. Muito mais do que às vezes a pessoa que vai ouvir um corte ali de 1 minuto e meio, vai ver, ou às vezes escutar por 5 minutos, uma conversa de 2 horas, para vocês vai ser assim, um tempo precioso mesmo. Eu acho que vocês vão viver muito, vão conectar com muitas pessoas. Acho que vai ser um tempo para vocês que estão investindo tempo, recurso, equipamento, trabalho, vai editar, vai postar. Acho que vai ser de tudo, vai ser mais precioso assim essa vivência. Acho que vai ser muito legal. E para quem tá aí no audiovisual, cara, é uma oportunidade. Tem um amigo que ele tá trabalhando na Uber, ele me ligou esse dia e falou: mano, eu queria fazer um curso de gestor de tráfego, o que você acha? E falando sobre oportunidade, eu acho que assim, o mercado do audiovisual hoje ele é uma grande oportunidade. Acho que o de gestor de tráfego também, ele também tem o seu lugar, esse mercado, mas com as IAs também tá tendo muita automação, às vezes daqui a uns dias pode ser que você fale um prompt aqui e já gere a campanha, né, cara? Então tá muito assim o mercado, mas o mercado do audiovisual, ele é artesanal, vou falar assim, né? Você cria com a sua câmera, com a sua forma de editar, por mais que tenha recursos também de inteligência artificial, eu vejo o audiovisual como uma grande oportunidade. Você que está aí ouvindo, que está participando dessa conversa, eu vejo que você consegue acessar muitos lugares, como a gente falou, pessoas que você nunca pensou. Eu gosto muito de sertanejo, né? Então, quando eu gravei Amarelo Mendonça, mano, eu nunca pensei que eu ia estar lá. Então, são lugares que a gente acessa. Tem outras vontades, por exemplo, tenho vontade de gravar o Gustavo Lima, de participar de uma produção, seja de Storymaker lá, não tem problema não. E eu creio que não é difícil. Eu não vejo uma dificuldade assim de eu poder gravar o Gustavo Lima, por exemplo. Não porque eu sou conhecido, porque eu não sou. Mas
Por exemplo, a cerimonialista que faz os eventos do Gustavo Lima, eu conheço, eu tenho acesso. Então, é um mercado que vai te possibilitar muitos acessos, muita coisa legal. E é uma forma também de externalizar aquilo que você faz como atividade. Antigamente, a fotografia ela era utilizada como um ócio, né? As pessoas fotografavam para poder exercer a sensibilidade do olhar, do enxergar, do contemplar, né? Tipo assim, cara, que legal, a iluminação. Quero eternizar esse momento aqui. O pôr do sol. Então, eu também vejo isso como um ócio também, como uma oportunidade de você se expressar mesmo. Então, eu acho isso muito legal. Mais do que só uma oportunidade de ganhar dinheiro. Porque o dinheiro, ele é um fruto, é uma consequência. Vai acontecer, vocês vão ganhar mesmo dinheiro. Vai ter orçamento de 50, 100 mil reais. Vai chegar, vai acontecer. Mas eu acho que o mais legal também é você expressar, né? É você fazer seu portfólio ali, quando você tiver lá 20 anos no mercado, sua filha, por exemplo, a Aurora, daqui 15 anos ela vai poder ver, meu pai que fez esse vídeo aí do C.S. Lewis, que tá lá no YouTube, ó que legal. Então eu acho isso muito legal do nosso meio e é uma oportunidade. Tá aí e cavalo arriado não passa duas vezes, né? A gente tem que aproveitar. Diz que a oportunidade ela é cabeludo na frente e careca atrás, né? Passou, já era. Passou se você não pegou. Tem essas conversas, né? Mas eu acho que é uma oportunidade e quem sabe aproveitar elas, muda assim mesmo. Eu sou um fruto, assim, de alguém que tem aproveitado essas oportunidades, tem vivido muita coisa legal. E eu creio que, assim, as pessoas também, não é pra mim isso, não é eu que vou viver. Vocês, eu acho que é como dizer, é uma oportunidade, né? Como que eu faço pra encontrar? Murilo, contratar? Ó, o Felipe tá falando como se eu fosse um artista, né? Mas meu Instagram é o Murilo Duarte. Simples, só escrever o Murilo Duarte, você vai achar, sem 2 L's, sem nada assim. E pra contratar depende, né? Vai depender se eu vou tem fazer. budget pra... Não é nem o budget, vai depender se eu quero fazer também, se é algo, não é nem só o querer, se é daquilo que... Pode ser que eu vá indicar o Felipe, pode ser que seja o João, pode ser que seja o Eric. Hoje eu tô muito assim, pensando muito nessas questões de o que fazer. O que compensa gastar a sua energia ali pra isso. E às vezes pode ser coisas que eu nem faça, que vai ser o Felipe mesmo. Então, é melhor, sei lá, a gente conversar, entender o que você quer criar, o que você quer fazer. E vai ser uma alegria. Obrigado, viu, também. Agradecer vocês, agradecer o Eric que tá ali por trás das câmeras. Eu sempre faço isso, de agradecer quem tá nos bastidores também. Que eu sou do bastidor, né, velho? Eu sempre tô aí. Eu sempre tô de trás das câmeras, ninguém. Tá ali. O Eric tá aqui com nós. Obrigado, Eric. E é isso. Obrigadão pela alegria de estar aqui conversando. Essa conversa boa. Acho que foi... Não, esse foi meu segundo podcast. Mas sozinho, assim, como um entrevistado, eu tô me sentindo uma celebridade, foi o primeiro. É porque lá no Japão, quando a gente foi, tem uma igreja que a gente tava, que ela tinha um podcast. Aí foi eu, o Matheus, o Dani, a gente participou junto lá. Falando em japonês? Não, falando tudo em português lá pros brasileiros. Mas hoje, a alegria estar aqui com vocês, de verdade. Até falei pra minha esposa, vou participar de um podcast. Falei, que legal. É algo inédito pra mim também, assim como o primeiro episódio. Obrigado aí pela oportunidade, me sentindo honrado mesmo de estar aqui. E vou convidar os amigos aí, o Guilherme, o Tom. Eu mandei mensagem, o Guilherme confirmou. Vou mandar também. Muita gente boa pra estar aqui também. Muita conversa que vai produzir essa transformação assim, de mentalidade. Eu acho que a maior transformação que a gente produz não é vou te dar uma ideia. Não, acho que é a mentalidade, a forma de pensar, né? Mudar a forma de pensar do cara já muda muita coisa. Não tem nem noção, né? Do que pode transformar depois de uma forma de pensar diferente. Né? Quebrar essas objeções na cabeça das pessoas. E é isso. Obrigado. É isso. Valeu demais, viu? Valeu. Você que tá assistindo, acompanhe aí nosso Instagram, rprod.cast. Fique por dentro aí dos próximos convidados, quem vão ser as próximas pessoas a sentarem nessa cadeira. Nosso muito obrigado. Até a próxima. Valeu.